Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhadinha no Estatuto da Criança e do Adolescente. Rever aí, né, uma parte que a gente já viu, mas agora vendo dentro da lei. Tá? A gente viu nos slides, lembra que a gente viu a primeira aula do ECA? Tá, agora vamos ver detalhe por detalhe que está na lei. Tá, o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente? A proteção contra a vida, saúde e segurança de crianças e adolescentes. O artigo 1º, né, vem falando que há uma proteção integral, tanto a criança quanto a adolescente. O artigo 2º, ela define, tá, quem que é essa criança e adolescente. Quem que é criança? São pessoas até quantos anos? 12 anos incompletos e adolescentes de 12 a 18 anos. Excepcionalmente, eu posso aplicar o Estatuto às pessoas que se encontram na condição de 18 a 21 anos. Né? Em que caso eu tenho excepcional que eu aplico a quem tem até 21 anos? Sim, aí a pessoa está sofrendo o quê? Uma medida socioeducativa. Então, excepcionalmente, é só nesse caso mesmo que a pessoa está sujeita a isso aí. Também tem outro caso. Tá? Em regra, uma pessoa só pode ser adotada se o pedido de guarda, a pessoa já detém a guarda antes dos 18 anos. Tipo assim, ó, tu ganhou a guarda, tá? E o processo de adoção não tem sido concluído. Foi concluído só depois dos 18 anos. Não tem problema. Então, excepcionalmente, eu aplico a pessoas entre 18 e 21. Em regra, é só criança e adolescente. Tá? A criança e adolescente tem direito a todas as garantias, né, e direitos fundamentais previstos na Constituição? Sim, todos os direitos e garantias. Aí fala no artigo 4º, no artigo 3º, tá? Vem falando, né, o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Tá? De quem que é o dever de cuidar da criança e do adolescente? Na verdade, é da família, da sociedade em geral e do poder público. Né? Da família, da sociedade e do poder público. Eles têm dever de cuidar da criança ou adolescente. É garantido a dignidade, a cultura, o respeito, a liberdade. Tá? Quem que tem prioridade na família? A criança ou adolescente. Tá? A criança e o adolescente podem ser objeto de discriminação? Não, eles não podem ser objeto de discriminação e nenhum tipo de violência. Toda violência ou discriminação que eu tomar conhecimento contra uma criança ou adolescente, eu tenho que informar a autoridade competente. Conselho Tutelar, o Ministério Público, tá? Ou o Juiz da Infância e Juventude. Direitos e garantias fundamentais. Tá? O adolescente e a criança têm direito à proteção à vida, saúde, mental e efetivação das políticas sociais, permitindo o nascimento e desenvolvimento sadio, né, e harmonioso nas condições dignas de existência. É assegurada à gestante o apoio através do Sistema Único de Saúde, é dado atendimento à parturiente desde a concepção, né, da gestação até o nascimento com vida. É dever do Estado proporcionar alimentação a essa gestante se ela não tiver condições de manter a sua própria subsistência. Detalhe, pessoal, o médico que fez o trabalho de parto, o pré-natal, ele é obrigatório fazer o trabalho de parto ou é preferencialmente ele? Preferencialmente o médico que fez, né, o pré-natal. Quando nasce a criança, eu vou fazer toda a identificação, teste do pezinho, teste do olhinho, e a criança vai permanecer junto com a mãe. Se a mãe se encontrar presa, é assegurado o direito à alimentação através do aleitamento materno. Tá? Dentro do estabelecimento prisional terá um local separado, né, para fazer esse aleitamento materno. Os hospitais e demais estabelecimentos que atentam à saúde da gestante, público ou particular. Quais são os deveres dessas instituições públicas e particular? Lembra que a gente fez uma questão que falava banco de leite humano? Que era obrigatório estabelecimentos públicos e particulares ter banco de leite humano? Não, não é obrigatório. O que é obrigatório nas instituições públicas e particulares, né, nos hospitais? Manter o registro de desenvolvimento através da prontuário, identificar o recém-nascido, proceder os exames necessários, fornecer a declaração de nascido vivo e manter o alojamento, né, que a criança fique preferencialmente junto com a mãe. Aquela questão que a gente fez dizia assim, ó, manter banco de leite humano, não é preciso. O poder público vai proporcionar o banco de leite para quando a mãe não tiver condições de alimentar o seu filho. Mas não é obrigação dos hospitais particulares. Tá? O atendimento à saúde da criança ou adolescente é assegurado através do Sistema Único de Saúde. Incumbe ao poder público o atendimento à saúde e esse atendimento tem que ser gratuito. Tá? Nenhuma criança pode ser vítima de castigo, sofrimento físico. Aí entra agora a história ali da Lei da Palmada, é o artigo 13, olha ali. Os casos de suspeição... Olha como é que era antes. Antes da Lei Menino Bernardo, que é a famosa Lei da Palmada, que é da Xuxa. Lembra? Olha como é que era o artigo 13. Os casos de suspensão ou confirmação de maus-tratos contra criança e adolescente serão obrigatórios comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais.
Em 2014 foi alterada a lei, com o advento da lei número 13.010. Nos casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, não precisa ser o quê? Maus tratos. Antigamente só precisa avisar o conselho tutelar se fosse maus tratos. Agora, qualquer tipo de castigo físico, tipo, não pode nem bater. Castigo físico, tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo das providências legais. Então mudou bastante o artigo 13, no sentido que antes só era maus tratos. Com o advento da lei Menino Bernardo, né, basta ser castigo físico. Tá, deve aparecer na tua prova essa pergunta. Isso aí é quase certo que vinha aparecer. Tá, por quê? Porque foi a última alteração do ECA e o examinador adora pedir alteração nova. É normal, né? Vou pedir o que é novo, né, para pegar a pessoa que está desatualizada. Tá, então não precisa ser maus tratos. Só é obrigado a avisar o conselho tutelar, né, se uma criança ou adolescente for vítima de maus tratos. Errado, não precisa ser maus tratos. Basta ser um castigo físico. Tá? O Sistema Único de Saúde vai promover assistência médico-odontológica, né, para a população infanto-juvenil. Né, tudo de graça. O Poder Público tem que fazer a vacinação da criança e do adolescente? Tem. Está lá no 14, parágrafo único. É obrigatória a vacinação de criança nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Né? Surto, alguma coisa assim, vai ter que fazer a vacinação. A criança e adolescente tem direito à liberdade, o respeito à dignidade como pessoa humana. Preceito constitucional. Tá? Direito à liberdade, direito de ir e vir, etc. Isso aí o Rodolfo é inconstitucional. No artigo 16, é direito da criança e do adolescente a liberdade, que compreende os seguintes aspectos. De ir e vir em logradouros públicos, salvo as restrições legais. Tem um show, tem um evento, uma determinada praça, se existir uma faixa etária, né, para ir lá, é uma restrição, ele não pode adentrar. Opinião e expressão. Crença e culto religioso, ele pode fazer parte da denominação que ele quiser. Brincar, participar de esporte e divertir-se. Eu não posso, a criança e o adolescente, por isso que eles só podem trabalhar em horário especial. Por quê? Porque eles têm direito de brincar. A criança nunca pode, né? Seria mais o adolescente. Participar da vida familiar comunitária sem nenhum tipo de discriminação. Participar da vida política e buscar refúgio, auxílio e orientação. Tá? Os direitos respectivos consistem na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança. Tá? Beleza, criança ou adolescente, essa nova aqui, ó. Artigo 18A. A criança e o adolescente têm direito a ser educados e cuidados sem uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores de medida socioeducativa e por qualquer pessoa que encarregar a cuidar deles, tratá-la, educá-los e protegê-los. Por isso que tu não pode bater. Já não podia, né, ter um tipo de castigo físico a um menor que se encontra sob a custódia do Estado. Agora não pode mais ainda, né, porque foi acrescentado o artigo 18A. Está proibindo. Se os pais que são os pais não podem bater, tu imagina um agente público. O agente público não pode de jeito nenhum. Tá? De jeito maneira, ele não pode ter nenhum tipo de agressão física ao menor. Tá? Aí eu trago definições, que são todas novas. Tá? Castigo físico. Definição de castigo físico. Ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicado com uso de força física sobre a criança ou o adolescente. Castigo físico é qualquer meio utilizado como disciplina que cause um sofrimento à criança, uma lesão à criança. Causou sofrimento ou lesão, é castigo físico. Tá, então, peraí. Botar uma criança em pé excessivas horas no sol é um castigo físico? É ou não? É. Tá, já não pode fazer isso aí. Tratamento cruel ou degradante. Conduta de forma cruel, tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Tipo no colégio lá botar os moleques com chapéu de burro no canto da sala. Pode? Não. Tá? Humilhação. Entra como humilhação. Tá? Não pode. Praticamente tudo que tu faz contra a criança ou adolescente, que humilhe ela, que cause um constrangimento, uma ameaça, deixa a pessoa ridicularizada, não pode. Até fazer a pessoa obrigatoriamente pedir desculpa na frente de todo mundo, se causar um constrangimento à criança ou adolescente, isso não pode mais. Tá?
Beleza? Isso é tudo coisa nova, tá, pessoal? Artigo 18b. Os pais ou integrantes da família, ampliados e responsáveis, agentes públicos, executores de medida socioeducativa ou qualquer pessoa encarregada de cuidar da criança ou adolescente, tratá-los, educá-los ou protegê-lo, que utilizem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, estarão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas. Se tu faz uma pessoa sofrer um castigo físico, um constrangimento, ridicularizar a criança ou adolescente, além das punições previstas, né, em leis penais, né, como uma lesão corporal, um constrangimento legal, tu ainda vai ter essas punições. Encaminhamento ao programa oficial ou comunitário de proteção à família, encaminhamento ao tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento em cursos e programas de orientação, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e advertência, no caso tu ser agente público. Tá? As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo a outras providências. Vai cair na tua prova, o artigo 13, o artigo 18A e o artigo 18B. Isso é certeza que vai cair na tua prova. Não tem como não cair. Artigo 13, 18A e 18B. Vai cair. É absoluta que eles vão perguntar isso aí. 13, 18A e 18B. Oi? É o ECA. Tá? Vamos rever um pouco da família, da direito à convivência familiar e comunitária. Tá? Toda criança e adolescente tem direito a ser criada e educada no seio familiar. Tá? Quem que é a obrigação de cuidar de educar os filhos? Dos pais. Os pais têm a obrigação de educar os seus filhos e seus pupilos. Quando é que o dirigente da instituição de ensino fundamental tem que avisar o conselho tutelar? Em que situações ele tem que estar em contato? Maus tratos, são 3. Elevado número de evasão escolar e repetência. Maus tratos, repetência e muita falta. Repetência também. Tem que avisar o conselho tutelar. Tá? Toda criança ou adolescente tem direito a ser criada e educada no seio da sua família e, excepcionalmente, da família substituta. Peraí. Eu tenho 2 famílias, a natural e a substituta. Quais são as formas de família substituta? Adoção, guarda e tutela. Adoção, guarda e tutela. As 3 podem ser dadas com procuração, certo ou errado? Pode ser com procuração? Errado. Qual é que não pode? Adoção. Em igualdade de situação, eu vou priorizar a família substituta nacional ou estrangeira? Nacional. Tá? Para ser dada a família substituta, né, para o juiz conceder a família substituta, precisa de autorização judicial, né, avaliação, né, do assistente social, tá, e ouvir a criança. E a criança vai ser levada em consideração, sempre quando for possível. A gente vai levar em consideração a opinião da criança. Tá? Na guarda. Sim, porque assim, a partir de 12 anos, uma criança só é adotada se ela quiser. O adolescente só é adotado se quiser. A guarda. Como é que funciona o poder familiar? O que acontece com o poder familiar? Mexe, não muda. Continua ou é destituído? Não, continua. Continua. Tipo assim, tu é casado, tu separou do teu marido. Tu tem a guarda. Ele tem poder sobre o filho? Então, o poder familiar ele não muda. Tu tem mais poder que ele porque tu tem a guarda? Não, tu só tem a posse da criança ou do adolescente. Pode revogar a guarda? Pode revogar? Pode. Pode ser dado para estrangeiro? Não, estrangeiro não pode ter guarda. Estrangeiro não pode ter guarda. Guarda, a gente está falando de guarda. Não mexe no poder familiar, detém a posse da criança, pode ser revogado e não pode ser dado para estrangeiro. Fechou? Tutela. Qual é o objetivo da tutela? Reger pessoas incapazes. O poder familiar ele pode perder ou ser suspenso. Sim, é só para incapaz. Aí eu te pergunto, a tutela pode ser revogada? Pode. Pode ser dado para estrangeiro? Não, só adoção. O que acontece com o poder familiar na adoção? Ele é destituído, não existe mais poder familiar.
Diferença de idade entre adotante e adotado? 16. 16 anos. Tá, 16 anos. Tipo assim, o cara tem... No meu caso, tem 33 anos, eu posso adotar uma adolescente de... Fudeu, né? 16, se fosse 3, ia ser 20. Com 3 dá 17. 17 anos. Tá, então, eu só poderia adotar um adolescente de 17. Mais que isso, eu não poderia adotar. No caso, menos, né? Não poderia. O único seria 17. Tá? Então, pode haver diferença de idade mínima de 16 anos entre adotante e adotado. O poder familiar é destituído. O juiz pode determinar o prenome, mudar o prenome na sentença de adoção? Pode. A criança tem que ser ouvida. Com quantos anos ela pode saber a origem biológica dela? Ela tem direito de saber a origem biológica dela. Com quantos anos? 18. 18. Só precisa dizer que adotaram com 18 anos. É obrigatório aí. Pode revogar a adoção? É irrevogável. Pode ser dado para estrangeiro? Pode. Pode com procuração? Não. Fechou a família substituta. Toda criança ou adolescente que estiver inserido no programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo de 6 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base no relatório elaborado da equipe interprofissional e multidisciplinar, decidir a forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar e colocação na família substituta, em qualquer das modalidades previstas no artigo 28, que é a guarda, tutela e adoção. Tá? O que acontece? O juiz pode destituir o poder familiar? Pode. A falta de recursos financeiros é motivo para a destituição do poder familiar? Não. Tá? Foi destituído o poder familiar, a criança foi colocada no abrigo. Tá? Por quanto tempo ela vai ficar lá para uma avaliação? Os 6 meses. Tá? Vai ser, durante 6 meses vão ser avaliados se realmente a criança ela volta com os pais que tinham poder familiar ou vai, né, ser destinada para a guarda ou adoção. A permanência da criança ou adolescente em programas de acolhimento institucional não será prolongada por mais de 2 anos, salvo comprovar a necessidade de atentar ao superior interesse devidamente fundamentado pela autoridade judiciária. Então, em regra, ele vai ficar lá no abrigo 2 anos só. Está esperando lá o sistema de adoção e etc. Um filho que é adotado, ou um pupilo, que é o filho do outro, ele tem os mesmos direitos do filho, né, biológico? Tem os mesmos direitos. Tá? Olha ali como o 21 muda ali, ó. O pátrio poder. Tá vendo? Eles alteram o pátrio poder em 2009 para criar o poder familiar. Tá? Porque o pátrio poder dava a ideia só do poder do pai. Tá? Foi só uma alteração em terminologia. Será exercido em iguais condições pelo pai e pela mãe. Tá? No caso de uma família substituta como a guarda, né, do pai e da mãe, quem vai ficar com a criança é sempre quem tiver melhores condições. Não necessariamente financeiras. Tá? Oi? Sim, com melhores condições. Tá? Porque, via de regra, a gente acha que é um absurdo a mãe não estar com a criança. Tá? E cada realidade é uma realidade. Às vezes a criança não está com a mãe, mas a gente não sabe a realidade. Né? Só sabe a realidade quem vive. Né? Falar mal da mãe que não está com a criança é fácil. Mas tu não sabe a realidade. Porque o direito é da criança. Se eu, mãe, vejo que o pai tem condições melhores, eu, como mãe, devia abrir mão de ficar com a criança. O ECA vem nesse sentido. Aquela pessoa que verificar que o outro tem melhores condições de ter a guarda, tu tem que dar a guarda para ele. Tu tem que abrir mão de disputar a guarda, porque tu vê que outra pessoa tem o quê? Melhores condições. E a sociedade não, a sociedade vê que tem que ficar com a mãe. Aí não é bem... O dever é dos dois. Só que o que tiver melhores condições, que fique com a guarda. Tá? Detalhe, pessoal. Tá. Falta de caneta. O recursos materiais. Tá. É dever dos pais o sustento dos filhos. Tá. É dever teu. Tu é obrigado a sustentar teu filho menor. Se tu não tem condições de sustentar teu filho menor, tu que não vai ter filho. Tá? Por isso que fala essa coisa de pensão alimentícia e tal, porque é dever dos pais. Tá? Ali fala da informação à autoridade. Ó. Ali no 24, a suspensão do pátrio poder será decretada judicialmente, procedimento contraditório. Tu pode até te defender para a destituição do pátrio poder. Agora, a família natural. Família natural. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Entende-se por família extensa, ampliada,
aquela que se estende pela além da utilidade dos pais e dos filhos, a unidade de casal formada com parentes próximos, quase a criança ou adolescente conviver. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais conjuntamente. O reconhecimento pode preceder o nascimento do filho, suceder-lhe ao falecimento, se deixar descendentes. Pode ser reconhecido um parentesco após a morte após a morte dos pais? Pode. Tá, estava acontecendo com Tim Maia, se eu não me engano, que eles queriam fazer a exumação do cadáver para fazer o exame de paternidade, para ver se realmente ele era pai. Pode ser feito com tios, tá? Mas não é preciso. Tá? Geralmente faz com tio e aí há indícios que pode ser, o juiz permite a exumação para realizar aí o exame de DNA. Tá? Reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescindível, podendo ser exercido contra os pais ou os herdeiros, sem qualquer restrição, observando o segredo de justiça. Tá, então, tu quer entrar com uma investigação de paternidade, não há restrição. Tu pode entrar contra o avô, pode entrar contra o tio, pode entrar contra o teu pai. É sigiloso. Todo o processo que envolve criança e adolescente, ele corre em sigilo. Todo. Tá? Até uma separação judicial, um divórcio, se tiver criança ou adolescente, ele corre em sigiloso. Família substituta. Né? Aquele comenta aí da família substituta, tá? Parágrafo 2º aqui, ó. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessariamente seu consentimento colhido em audiência. Ele é ouvido. Menor de 12 em diante, ele só é adotado se ele quiser, senão ele não é adotado. Sem alteração da lei de adoção. Beleza, aqui é a parte da adoção, já falei. Ó, 31. A colocação da família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade adoção. Por isso que só adotar. Assumir a guarda tutela, o responsável prestará compromisso de bens fiel, desempenho dos encargos mediante termo do auto. Ele vai assinar um documento que ele se compromete. Aí a guarda obrigatória a prestação da assistência material, moral, educacional à criança. Aí ele fala sobre a guarda, tá? A guarda a gente já viu tudinho, sobre a guarda. Tutela também. A tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa de até 18 anos incompletos. Fala. 28, parágrafo 4º. 28. Os grupos irmãos serão colocados sob adoção. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela e guarda, a mesma família substituta. Ressalvados comprovar a existência de risco, abuso ou outra situação que justifique plenamente e excepcionalmente solução diversa. Procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Em regra, os irmãos são adotados juntos. Sim, tu tem que fundamentar o motivo. Porque assim, ó, vamos supor, eu vou adotar uma criança. Dificilmente uma pessoa tem intenção de adotar dois. Esse que é o problema. Agora, se eu tenho 2 irmãos e tem várias famílias para adoção, né, mas tem um casal que quer 2 filhos, tá, eles terão prioridade para adotar aqueles irmãos. Mesmo que na ordem sequencial, acho que seja o nome aqui no estado, tá, seja atrás da ordem, ele vai pular para chegar a vez dele. Tá, vão passar ele na frente. Por quê? Porque o EC estabelece que a prioridade é para não romper os vínculos familiares sejam adotados juntos. É que é difícil, não é que não acontece, é que não tem, né? Ninguém quer, é difícil tu achar... Dificilmente tu conhece alguém que adotou. Já é difícil tu conhecer alguém que adotou. Já para começar, se tu for colocar mesmo, poucas pessoas que tu conhece ou ninguém tu conhece que adotou. Agora que tu conhece que adotou 2, já é quase impossível. Tá, professor, mas eu conheço. Adotou os 2 juntos? Aí é impossível. Tá? Geralmente o cara não adota. Poucos adotam. Poucos ainda adotam 2. E poucos ainda adotam os 2 juntos. Eu conheço gente que adotou 2, mas nunca juntos. Adotou um, depois que é difícil tu adotar 2. Irmãs, então, a prioridade também para esse caso. Complicado, pessoal. A adoção mesmo a pessoa tem que estar muito preparada. Tem que estar muito preparado para fazer uma adoção. Psicologicamente. Não, é irrevogável. É irrevogável. Só com determinação judicial, com a destituição do poder familiar. Não, claro. O maior problema de tu adotar uma criança é aquele medo que tu tem na pessoa ser revoltada.
Entendeu? Uhum. Por isso que a pessoa tem que estar preparada. Adoção. Adoção de criança e adolescente rege-se segundo a lei, nesta lei. A adoção é medida excepcional e irrevogável, que deve ocorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente da família natural ou extensiva, nos parágrafos únicos do artigo 25. Pessoal, em regra, o juiz não vai dar uma adoção. Ele não solta uma adoção. Ele vai dar uma guarda para depois converter em adoção, justamente porque ela é irrevogável. É tipo como se fosse um test drive, um estágio probatório, para te ver se é isso mesmo. Pode falar guarda direto, né? Porque eles usam o termo provisório, mas não precisa porque a guarda... Que é assim, ó, a guarda provisória é aquela que vai decorrer de uma adoção posteriormente. Mas existem casos que é proibido adotar. Quem que é proibido adotar? Os parentes, ascendentes, você não pode adotar. Não posso adotar meu irmão. Esse prazo é 30 dias, mais ou menos? O quê? Não. Porra, eu já vi adoção de anos. O cara ganhar guarda e demorar anos para adotar. Eu já vi o cara, na moral, chegar lá no orfanato e pegar a criança. Tô levando. O diretor do orfanato falar, leva. Leva, foda-se. Eu vou dizer que tu entrou aqui e pegou. Não. Tu entra com o processo de guarda, ganha a guarda, determinação judicial, tu tem a criança, mantém no seio familiar, todo o processo de adoção para depois que ganhar a adoção e o juiz determinar a inclusão do prenome. Mas eu já vi pessoas pegar a criança para depois entrar com o processo de guarda. Ela tinha a posse para depois ter a guarda. Só que tem que entender o certo entre aspas, eu não estou questionando o certo ou errado, deveria tirar a criança de lá, mandar para o abrigo, para depois os pais pegar no abrigo. Porra, é idiota, né? Tira a criança para depois pegar no abrigo. Hoje é um bom senso, né? Em via de regra, pessoal, sempre vai estar melhor uma família do que no abrigo. Claro que pode ter um caso ou outro, tudo bem, mas a regra é que é sempre assim, independentemente se é hétero ou homossexual, isso não importa. Né? Vai estar sempre melhor, na minha opinião, né? Vai estar sempre melhor com a família. Mas não sempre pensei assim, né? Já falei pra vocês, eu não sempre pensei assim. Há anos atrás eu achava que a criança não podia estar numa família de homossexual. Eu e 99% da população na época. A coisa de 15 anos atrás. Tá? É só tu perguntar pros teus avós para ver o que eles acham do negócio de homossexual. Tá, entendeu? Então é a eterna evolução do direito, tá? O direito da sociedade em si, tá? Olha ali como é legal ali o parágrafo 2º do artigo 39. É vedado a procuração com adoção. Uma das poucas coisas que o direito que não pode. Tá? Isso aqui cai pra caramba, tá? O adotante deve contar com no máximo 18 anos da data do pedido. Salvo se já estiver sob a guarda ou tutela. Posso adotar uma pessoa com mais de 18 anos? Posso, desde que eu esteja a guarda ou a tutela antes dele completar 18. Aí tu vai até 21, é claro, porque a lei fala que excepcionalmente até 21 anos. Tá? Filho adotado tem os mesmos direitos do filho natural, tem nenhum tipo de diferenciação em relação a eles. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Isso era só casado, tá? Até 2009 só podia adotar casado. Mudou. Era 21 e casado. Quando foi em 2002 caiu para 18, mas casado. Em 2009 caiu para qualquer estado civil. Tá? Não pode adotar o ascendente e os irmãos adotados. Tu não pode ser adotado pelo teu avô, pela tua bisavó, isso aí não pode. Irmão também não pode. Tá? Mas só em guarda. A adoção não pode. Tipo, a criança mora com a avó. A avó adotou a criança. Não pode. Porque tem avós que querem adotar. Não pode. Ah, mas vou explicar pra ti e pro tio que não pode. Não pode. Eles não entendem. Eu passei um caso, uma senhora queria adotar a criança também, ela não pode. Mas eu queria, eu cuido dela, mas não pode. Senhora. Porra, não é que não pode. Legalmente tu não pode adotar. Tá? Não tem como o avô ter a guarda a adoção do filho. Porque o que ela queria? Ela alegou que o marido e a mulher, os filhos dela e a mulher eram 2 drogados. E o medo dela é que ela só tinha guarda e eles podiam pegar a criança. Eu falei para eles, sempre vão poder pegar a criança. A partir do momento que eles saírem da droga, fizeram um tratamento e realmente eles comprovaram para o juiz que eles pararam,
que eles estão bem, a prioridade é da família natural. Mas é uma coisa meio injusta, assim, se for parar para avaliar, uma lei sem noção, desculpa, mas são casos e casos. Sim, mas não dá pra gente analisar caso a caso. O problema é esse. A lei não pode ter 2 pesos e 2 medidas, tem que ser só um. Aí tu me diz o seguinte, se você era o teu marido, ele adota a criança, tu acha justo? Tu não tem mais poder nenhum na criança. Entendeu? Não tem como. Eu preferia que meu filho tivesse, vamos supor, se acontecesse uma coisa assim, eu preferia que ele tivesse no seio da minha família, com os meus familiares. O teu cunhado pode, o teu irmão pode adotar, mas não o teu pai. Teu irmão pode? Olha ali. Não podem adotar ascendente e irmão do adotado. Tá? É, sempre pela criança, sempre pela criança. É porque o problema da adoção é que perde o pátrio poder. O problema é esse. Aí o que acontece? Eu tenho um filho que eu não tenho condições de criar. A minha esposa é uma porra louca. A gente separou, ela virou uma quenga. Aí eu deixo com a minha mãe. A minha mãe acha que é a dona da criança agora. Não, eu cuidei 10 anos, agora é minha. Vamos brigar judicialmente. Eu dizer, não. A senhora cuida, eu vou lá todo dia. Pode dar pra cá. Porque a senhora nunca adota. A senhora só tem a guarda. Entendeu? Aí, mas existe outro caso. Pois é, mas o direito não tem como dar 2 pesos e 2 medidas. Tem que ser um único peso e uma única medida. Eu também concordo contigo, tipo assim, ó. Ocorreu direito penal mais claro. Tu furtou. Senta aí, tu é o quê? Eu sou vagabundo no trabalho. Tem que se fuder mesmo. Furto, ladrão, vagabundo. Furtou, o que aconteceu? Não, eu tô desempregado, tô procurando emprego, crise, Dilma, meu filho tá passando fome. Entendeu? Então, não tem como eu pesar igual. O crime é igual, a pena, em tese, será igual. Mas o juiz fica aquele leque de 1 a 4 anos. Não tem jeito. Não, mas aí o problema é que é pra saciar a própria fome. Aí ele vai lá e furta o biscoito pro filho. Aí fudeu. Acabou com tudo. Porque ele quebra toda a tese do furto famérico. Um biscoito pra morrer de fome? Furada, né? Tá, não dá, aí não tem jeito. E o furto famérico é quase impossível tu conseguir, tá? A gente fala na aula tudo teoricamente, é muito bonitinho, mas tu conseguir na prática é muito difícil. É mais assim, ó, tu foi pego furtando comendo mesmo. Tipo, tu furta ali, porque senão ia virar Deus do dará, né? O cara ia almoçar no restaurante e ia estar morrendo de fome, furto famérico. Não. Seria uma coisa assim, ó, um pão pro cara comer ali na hora. Né? Na hora, um leite para uma criança, entendeu? É complicado tu mostrar o futuro. Eu até hoje só vi de alimentos consumidos no local e leite. Nunca vi outro. Que o juiz não considera. Ele dá mais o furto de bagatela, que quando a coisa furtada é de pequeno valor e o réu é primário, aí ele pega e reduz a pena. Agora, o famérico não acontece nada. É difícil ele dar o famérico. Então é uma tese. Eu não tenho uma definição do que é um furto famérico. É uma tese de defesa. Tá? Olha ali, ó. Parágrafo 3º. O adotante a ser adotado pelo menos 16 anos mais velho do que o adotado. Tá? Pessoal, em caso de divórcio, em regra, como é que é feita a guarda? Hoje, nos dias de hoje, os divórcios judicialmente separados, ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contudo que adotem guarda em regime de visita desde que estágio. Regra é adoção é guarda em conjunta, compartilhada. Né? Guarda compartilhada. O juiz sempre vai empurrar a guarda compartilhada. Para quê? Porque para a criança é melhor. Tem várias coisas ruins do filho separado, do filho com os pais separados. Existem várias coisas ruins, mas existe uma coisa boa, entre aspas. É 2 presentes. É 2 casas e é menos briga e menos porrada. Por exemplo, um casal mora numa cidade, separa. Aí a mãe pega e vai para outra cidade. Não tem como compartilhar a guarda. O juiz vai tentar fazer que as 2 moram no mesmo local e tem a guarda. Não, a mulher quer voltar porque eles eram casados aqui em Florianópolis, ela veio para cá e agora separaram, não tem porque ela ficar em Floripa. Ela quer voltar para Itajaí. Aí não tem como fazer essa guarda compartilhada. Aí um vai pegar a guarda e o outro vai ganhar o direito de visita. Em tese, a mãe vai ter o direito de voltar com a criança, tá para Itajaí, e o pai que vai fazer a visita dela. É quando dá, o juiz empurra a guarda compartilhada. Quando não dá, não tem jeito. Então, porque para a criança é melhor a guarda compartilhada, né? Não é compartilhada, é meio furada, né? Sempre melhor a compartilhada, não tem, é inquestionável a guarda compartilhada. Tá? Os magistrados entendem que não tem nem comparação. Tá? Mas o que o magistrado entende? Que o contato vai ter com o pai, com a mãe. Mas tem pai que não está nem aí, né?
tem compartilhado, mas não está nem aí. Ó, teve uma menina que eu conheci agora, há pouco tempo. Ela é bem nova, assim, ela tem 22 anos e tem uma criança de 3 anos. Tá? E ela abre mão, o pai não paga a pensão, que é para ele não ter direito à visita. Tá? A grosso modo é meio complicado, aí entra a parte do entorpecente, o cara é drogado, família rica, família dele rica, da cidade, tá? É drogado, já foi pra clínica, eles eram casados, ela não sabia que ele era drogado, aí ele utilizava entorpecente e escondia dela, imagina, menina de 16 anos, 18, tem menina aí com 40 que pega nó do marido, imagina com 16, 17, nada contra, tá? Não tem aqueles caras que enrolam minha mulher de 40, não vai enrolar uma de 16. Sossegado, ele enrolava pra usar droga. É fácil, né? Galho fraco isso aí. Aí ele enrolou ela. Aí um belo dia ela descobriu, né? Um belo dia ela descobriu, o cara, sei lá, fez uma parada que ele sumiu, inventou uma história na empresa e sem querer ela descobriu. E aí não descobriu, e daí em diante, meu amigo, tu abre o olho pra droga, já era. O que aconteceu? Divorciaram, tá? E ela optou em ficar com a criança. Só que modo sem justiça, né? Autotutela. Ela falou, eu vou ficar com a criança e não quero R$1 teu. Passou anos e agora ela pensa em pedir uma pensão alimentícia. E aí ela veio questionar se realmente o pai teria direito de visita. Eu falei, com certeza. E não é nem direito, o juiz vai meio que obrigar ele a visitar. Ele vai dizer, o senhor tem que visitar a sua filha. Ele pode não ir. O juiz vai dar um esporro nele, vai dizer para ele ir, ele vai dizer que vai. A pressão vai ser tão grande que ele vai dizer que vai. Agora, se ele vai ou não vai é outra história. Só que ela está abrindo mão, e eu falei para ela, tu está abrindo mão do direito da tua filha. A partir do momento que tu entrar nas vias judiciais, que o Ministério Público tomar conhecimento disso aí, nem que tu queira. Tu não pode dizer assim, não, eu não quero a pensão. Não tem como. Vai ser depositado, tu que guarda o dinheiro numa conta em nome da criança, quando ela completar a maioridade civil, ela saque todo o dinheiro. Sim, ele pode entrar com uma ação de guarda, transferindo a guarda para a mãe, para regulamentar o direito de visita. Oi? Não, é o medo dela, ela falou que ela não quer visitar. Automaticamente, ele entrando com pedido de guarda para a mulher, o juiz vai fixar alimentos e vai dar a guarda. Vai dar o direito à visita. É aquele faca de 2 legumes, né? O cara é um drogado, velho. Eu penso assim, ó, o que é melhor, eu ver meu filho ou usar, sei lá, 100 gramas de cocaína? É melhor usar 100 gramas de cocaína, né? Que eu lembro do meu filho com a droga, entendeu? Ele vai pesar o dinheiro com a substância entorpecente, não tem jeito. Eu acho, assim, que na verdade é aquele negócio, né? O que foi comentado na aula passada, a mulher sempre é mãe primeiro, né? 9 meses antes. Ela é mãe primeiro, então não tem como. Até porque no dia a dia, né, no caso, quando a gente é solteiro, principalmente o homem, não tem como dar muito assim atenção, né? Suficiente. É igual, né, cara? Eu tenho pena daqueles caras que são aquelas pessoas que têm a morte da mãe no parto. Quando a mulher morre no parto. Aí, meu amigo, o cara não sabe nem o que ele faz. Por isso que hoje é normal os servidores públicos ganharem 180 dias, tá? De licença gestante. É normal. Quando há morte no parto da servidora, o STJ entende que tem que ser dado 180 dias para o pai. Não, servidor. Servidor. Não. Ele servidor. Tá? 100 dias da licença gestante. Foi um cara lá de Brasília que conseguiu. Acho que foi em 2007, 2006 ele conseguiu. Deu um precedente. Tá? Beleza. Adoção. Pessoal, em regra, para adotar uma criança tem que ter autorização dos pais da família natural, tá? Eu tenho uma família, eu tenho 3 filhos. Eu posso botar um para adoção? Posso. Não, pode botar quando eu quiser. Não foi me destituído o poder familiar, não foi destituído. O juiz não me tirou. Não pode. Olha o legislador. Para botar uma criança para adoção tem que ser destituído o poder familiar. Mas eu quero adotar um filho que eu não tenho condições. Não pode. Então tá, vou encher ele de porrada. O juiz destitui ele e vai para adoção. Entendeu? Então o legislador, ele parece um absurdo. Tu vai poder adotar um filho? Pois é. Mas tu tem que entender que não tinha outra saída. O legislador tinha que abrir essa mão. Então o que acontece? Eu tenho um casal de amigo, né, ela não consegue engravidar, ele quer ter um filho, adoro meus filhos. Tem um que agora vai nascer, minha mulher está grávida, beleza, não tem problema. Pode alugar a barriga? Não, nossa legislação proíbe, não pode ter barriga. Oi? Líquido? Como? Tá. Sêmen, né?
Tu não pode adotar, tá? Tu não pode alugar barriga. Tipo, barriga de alugar nossa legislação proíbe. É por isso que é clandestino isso. Tu pode, tipo assim, ó, a mulher pode engravidar de alguém e depois da criança? Pode, não tem problema. O que não pode é alugar. Tu não pode cobrar um valor financeiro para aquilo. É que nem assim, ó. Eu posso vender um pulmão? Mas posso dar? É mais ou menos isso. Um caso há pouco tempo sobre aquela situação da mãe sobre a filha. A mãe veio. Que ela teve uma criança para ajudar a filha dela. Ao mesmo tempo que ela é mãe, ela é vó. Mas daí houve uma autorização, né? Sim, autorização judicial. Porque já é feito todo um procedimento antes do nascimento. O que pode ser feito é tu basicamente emprestar ali para uma irmã, fazer a inseminação artificial da irmã, depois que nascer a criança da guarda. Por isso que não pode ter o apego. Ai, mas como não vai gerar 9 meses, gente? A mãe... Cada caso é um caso. A gente não sabe a realidade. Então, vamos supor, eu sou mulher, tenho 3 filhos. Eu não quero mais. Deu. A minha irmã não consegue ter filho. Entendeu? Cada caso é um caso. Né? O que é melhor? Eu acho que dos piores é o menor, né? Pelo menos é a irmã. Se fosse uma estranha, ia ser pior ainda. Tá? Ou porque não adota? Também acho mais simples adotar. Pois é. Cada um com cada um, né? Olha ali, ó, 46. A adoção será precedida de um estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade judiciária fixar, observando as peculiaridades do caso. Foi o que eu falei. Primeiro a guarda, para depois ter dado o quê? A adoção. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, o estágio de convivência cumprido em território nacional será de quanto? 30 dias. Então, tu tem que ficar com a criança dentro do país 30 dias. Tá. Agora, é o estrangeiro, os outros não. Os outros é fixado pelo juiz. Anos. Entendi. Anos, pode ficar anos. Sim, só que é estágio. Aqui o nosso legislador, ele não dá esse estágio. Nosso legislador, o que ele faz? O nosso julgador, ele dá a guarda logo. Ele já solta a guarda, e aí jota o estágio junto com a guarda. Mas o prazo é muito curto com um estrangeiro. No caso da criança está aqui, porque daqui a pouco ele vai e não tem como fazer essa. O problema é que também o estrangeiro tem um ônus para estar aqui, né? Tem todo um problema, tem toda uma questão. É um ônus para o estrangeiro estar aqui no Brasil. Tudo. É muito difícil adotar um estrangeiro. É muito difícil. É muito complexo aí. É, sim. Prova é complexo. Precisa de uma regulamentação própria só para adoção. Aqui é só uns detalhes sobre adoção. Aqui é só traz algumas coisinhas. Direito de conhecer pela de origem biológica com 18 aqui, ó. Que eu falei para vocês, origem biológica com 18 anos. A criança tem direito de saber. A morte do adotante não restabelece o poder familiar dos pais na natural. Tu adotou uma criança, tu faleceu, os pais da família natural têm poder familiar sobre eles agora? Não. Beleza, o registro da criança, isso é besteira. 10. Por isso tem que ver artigo por artigo. Mas o adolescente requerer, o adolescente requerer. O quê? O adolescente requerer? Requerer esse negócio dos pais. Da natural? Já era. Ele não tem mais poder familiar. Adotou, acabou o poder familiar. Foi destituído. Não tem mais volta. A alimentação do cadastro de convocação fala sobre o cadastro. Cada estado regulamenta o seu cadastro. Somente pode ser referida. Beleza. Tá. Guarda, fechou. Tá. Direito à educação, cultura, esporte e lazer. Tá? Pessoal, toda criança tem direito à educação. Tá? Parte do orçamento é destinado à educação. Tá? O município, o estado e a União, competência concorrente da prestação desse serviço público. Tá? Em igualdade de condições, as crianças e adolescentes que tenham algum tipo de debilidade mental vão estudar junto na rede regular de ensino ou uma rede especial? Em igualdade de condições para acesso à permanência da escola. Direito aos pais. Deixa eu ver qual é o artigo que fala isso. O 3. O atendimento educacional especializado ao portador de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Não é separado. Essa cai também demais. Não não seria na rede
regular de ensino. É normal, junto com os outros. Preferencialmente. Se não for possível, aí separado. É dever do Estado. Deixa eu ir no de cima que a gente pulou. O que deve ser assegurado? Igualdade de condições para acesso à permanência da escola, direito de ser respeitado seus educadores, direito a contestar critérios de avaliação, direito a organizar e participar de incidente estudantil, aqueles grêmios estudantis, e acesso à escola pública, gratuita e próximo da sua o quê? Residência. É dever do Estado. O ensino fundamental, ele é obrigatório ou facultativo? Obrigatório. E o ensino médio? Ele é progressivo. Conforme a necessidade, a gente abre em escolas de ensino médio. Tá? As pessoas que têm algum tipo de porte, algum tipo de deficiência física, tá? Estudará preferencialmente na rede regular de ensino. Tá? Quem que é o dever de creche e pré-escola? Município. Tá? É dever do município as creches e pré-escola. Para pessoas com crianças com que idade? 0 a 6 anos. Tá? O acesso ao nível elevado de ensino em pesquisa e criação artística. Oferta do ensino noturno regular nas condições do adolescente trabalhador. Lembra do trabalho? Tem que ter o horário especial. Atendimento ao ensino fundamental. Acesso ao ensino obrigatório gratuito pelo poder público. Os pais são responsáveis para matricular seus filhos e seus pupilos. Obrigação do dirigente, eu já falei isso aqui, maus tratos, reiterada falta e elevado nível de repetência. No processo educacional, os pais podem opinar no processo educacional? Podem. Tá? Os municípios, com apoio do Estado da União, estimularão a facilitação da destinação de recursos, espaços e programas culturais e esportivos. Espetáculos públicos. Tem que ter faixa etária, a gente já viu isso aí. Lembra do cinema que a gente viu na aula passada? Foi pela primeira vez, eu lembro disso essa semana. Eles pediram a cadeira de identidade. Não, pela primeira vez não era por ler. Pediram a carteira de identidade para o menino lá no cinema. Nunca pediram. Anos que ele vai sozinho. Mas quantos anos ele tem? Ele tem 11. 11. Ele estava sozinho? Ele dentro dessa... Como foi? Tu chegou lá? Cheguei lá, né? Tá. Foi o ingresso normal. Falou nada, um ingresso. Normal. Não foi no ingresso, foi na entrada. A menina da entrada foi pegar o... Ele vai ficar sozinho? Eu disse, vai. Eu preciso da cadeira de identidade. Eu digo, E aí? Daí eu não tinha na hora, né? Tá. Porque eu não costumo andar. Daí ela não deixou entrar. Me devolveram o dinheiro e não entrou. E tu não perguntou por quê? Por causa da idade, né? E eles falaram o quê? Quero fazer idade. Qual a idade que eles falaram? 10 anos? É uma das únicas coisas que a criança não pode. Tu não lembrou na hora? E ele sempre vai, né? Continental, sempre que eu boto ele na sala de cinema. Continental? O continente. É Continental o nome? As crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer em locais de apresentação e exibição acompanhada pelos pais ou responsáveis. Justo, né? Isso é justo, né? O legislador ainda foi coerente em botar... Totalmente coerente o legislador nisso aí. Tá? Pessoal, as emissoras têm que ter programas voltados para o público infantil e juvenil em horário adequado, tá? Sempre em horário adequado. Olha só. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão o horário recomendado para o público infantil e juvenil. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação antes da transmissão apresentada à exibição. Isso tu vê muito na Globo, tá? A Globo é bem visível em relação a isso. Tá? O questionamento é em relação da indicação da faixa etária. Tu não está questionando que eles não informam. Tu está questionando se é apropriado para aquela faixa etária. Não é esse o questionamento? Então, tá? Tu vê um exemplo do Pânico. Pânico na TV eram 7 horas da noite e eles tiveram que mudar o horário para 9. Justamente por causa da faixa etária. Lembra do Pânico quando começou? Acho que era na Rede TV. Era Rede TV, né? Quando começou a Rede TV. Teve que mudar a faixa etária. As propriedades de leitores de direitos são empresas que exploram e vendem aluguel de fitas pornográficas, da fita da locadora de sacanagem. Tá? As fitas que alugam artigos deverão exibir o involucro, informação sobre a natureza da obra, faixa etária. Como é que tem que estar a revista mesmo?
Lacrada, embalagem opaca. Para o público, quando não é próprio para o público infanto-juvenil. A revista de publicações que contém material impróprio e adequado para criança e adolescente deverão comercializar em embalagem lacrada, com advertência do seu conteúdo. As editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagem pornográfica ou obscenas sejam protegidas em embalagem opaca. É aquela marronzinha ou aquela que tu não consegue ver direito o que é. Não, embalagem opaca não. Só quando tu assina a revista. Aí vem embalagem opaca. É aquela da assinatura. Tá? Pessoal, toda publicação que para criança e adolescente não pode incentivar o uso de tabaco, bebida, droga, violência, né, a parte sexual, arma, munição, tá? Isso aí não pode. Tá? O responsável pelo estabelecimento que explore comercialização de bilhar, sinuca ou congêneres, os casos de jogos assim entendidos que realizem aposta, ainda que eventualmente cuidarão para que não seja permitida a entrada e permanência de criança e adolescente no local, afixado no aviso ou orientação ao público. O pessoal erra isso. Eu acho que foi um concurso, foi lá no Rio de Janeiro, para ser sócio educativo lá no Rio de Janeiro. O que ele botou? Na sinuca pode entrar com o apoiamento dos pais, pode? Não. E é uma coisa mais natural possível tu ver, né, o snook bar, as pessoas com os filhos. Não pode, não pode. É artigo 80. Posso vender bebida para criança? Não. Arma? Não. Munição? Não. Bilhete de loteria? Não, bilhete não pode. Tá? É vedado, é proibida a venda de arma, bebida. Tu vender bebida para criança é contravenção penal, tá? É vender bebida para criança e para bêbado. É, para bêbado. É que a parte de bêbado a gente deixou para lá, só ligamos na criança. Tu não pode vender bebida para pessoas que se encontram no estado de alcoolismo. Produto cujo componente seja causar dependência física, que seria cigarro, droga. Fogos, estampido e artifícios, exceto quando pelo produzido potência seja incapaz de provocar, é aquele estalinho, né? O estalinho pode. Pois é. Acho que aquela bombinha lá pode dar zica, né? Acho que não dá muito certo, não. Acho que o estalinho não tem erro. Revista e publicações do artigo 78, que são aqueles com material impróprio para o público infantil juvenil. Bilhete de loteria equivalente. Tá? A hospedagem também cai demais. É proibido a hospedagem de criança e adolescente que não estejam com pais ou autorizado por um desses. Não é aquela brincadeira que eu faço lá da história do motel. Conheci uma menina de 17 anos, ela queria ir pro motel. Tinha idade até para me adotar ela, não tinha? Tinha, né? 17 dava até para me adotar. Mas a gente foi no motel. Chegando lá, eu falei que a gente não podia ir porque ela precisava de autorização dos pais. Tá? Somente com a autorização dos pais. Imagina a cena, né? Oi? É? Não, isso não acontece, isso não existe. Pois é, então eu estou no lugar errado, né? Vamos lá, né? Autorização para viajar. É uma das coisas mais importantes do ECA, autorização para viajar. Eu acredito que vai vir 3, 4 questões nessa parte, o resto é só a parte criminal. Mas tu tem que entender que isso é uma prova. Eu vou sacanear com a galera, não vou perguntar nenhuma da parte criminal. Eles, se você quiser sacanear, eu, examinador, não vou perguntar nenhuma. Perguntar nenhuma. O concurso pode querer qualquer coisa. Tanto é que a gente fez muita questão de socioeducativa, a gente lá que não era da parte criminal. Pessoal, vou até explicar para vocês. A gente está vendo a lei, pessoal, porque eu tenho 4 aulas do ECA. Então tem muita aula do ECA. Dá para ver, acho que é 5 até. Dá para ver bem tranquilo. Então a gente vai ver artigo por artigo. O que acontece? Autorização para viajar. Para criança viajar. Para adolescente. Começar com adolescente. Adolescente pode ir na rodoviária pegar um ônibus para ir para outro estado? 6 aulas. Então vamos lá. Cadê o adolescente? Nenhuma criança poderá viajar. Tá? Quando se tratar de viagem para o exterior, é dispensável ser criança ou adolescente. Espera aí. Não há regulamentação para adolescente. 83. Nenhuma criança. 84. Quando se tratar de viagem exterior, autorização dispensável para criança e adolescente. Não vão deixar tu embarcar. Não vão deixar. Mas o ECA, isso é coisa do DETER, Departamento de Trânsito. O ECA, não há exigência nenhuma para um adolescente viajar sozinho dentro do Brasil. Eu tive com a minha, não quero fugir da aula, mas é quase isso. Fala, pode falar. Houve uma confirmação na minha separação e a minha ex-mulher queria
a cidade dela na divisa do Rio Grande do Sul. E ela sempre falava para mim que ia sumir com ela. Quando eu vi ela embarcar, eu fui lá na interna central da PM ali, chamei os policiais que tirassem o porque eu não estava sem a autorização. E aí? Né? Eles tiraram. Pessoal, nada contra policial, não tem nada contra. Tem, porra, que eu tenho de aluno policial, mas também não tem nada a favor, né? O que acontece é o seguinte, o cara não sabe, velho, ele não sabe. Ó, agora eu tava no intervalo, meio-dia eu fui ali tá tendo um curso ali da Secretaria de Segurança Pública ali. Eu fui ali. Tem um monte de gente que eu conheço. Os caras não... Eles sabem respeito, a parte operacional e tal, mas a parte legal eles não sabem. Porque, vou dar um exemplo da gente penitenciária que eu tava agora. Dos 200 agentes que estão lá, pessoal, 10 vai saber o dispositivo da lei. 180 vai saber a parte operacional. 10 não serve para o negócio, tá? E 10 vão saber o dispositivo legal. Ele não sabe. Tu imagina que um policial militar vai saber o ECA? Primeiro que eu nem estudei para entrar. Tu imagina depois. Não, tá levando meu filho. Na minha cabeça, senso comum, só pode sair se tiver com o quê? Com os pais. E nem precisa. Mesmo se fosse criança, pode ir só com a mãe. Tá? Por quê? Porque o legislador... É que aquele negócio, é os dois lados. É aquela questão dos dois pesos. Não tem como ter dois pesos em uma medida. Imagina, toda vez que... Vamos supor, tu é divorciado. Tua mulher tem a guarda. Ela não ia poder viajar com a criança? Não, mas vamos botar que ela tivesse, entendeu? Ela tinha que apresentar o documento de guarda? Não precisa. Então o legislador entendeu que adolescente está liberado. Ele era adolescente ou criança? Criança. Ah, criança é outra história. Então vamos lá. Adolescente. Adolescente no Brasil está liberado. Pode viajar sozinho. Pega o busão e vai embora. Dentro do Brasil. Criança. Nenhuma criança poderá viajar se fora da comarca onde reside. Criança. Ah, calma. Em regra, ninguém. Tá, professor, nem com os pais? Não, é exceção. Desacompanhada dos pais. É os dois. Ou responsável. Aquela pessoa que tem a guarda é responsável. Sem expressa autorização judicial. Tá? Então, assim, ó. Nenhuma criança pode viajar se não tiver com os pais, se não tiver com o responsável, ou sem uma autorização judicial. Se tiver com os pais, com autorização ou responsável, pode. Exceção, calma. A autorização judicial não será exigida. Não precisa de autorização judicial. Quando? Não precisa. Tratar-se de comarcas contíguas da residência da criança da mesma da unidade de federação ou incluído na mesma região metropolitana. Grande Florianópolis. Aí tu tem que ver aqui o que o tribunal entende como comarca contígua. Mas eu acho que aqui é São José, Palhoça, Biguaçu e Santo Amaro. Não precisa de autorização judicial. Esse é o primeiro requisito. A criança estiver acompanhada. Além de ser comarcas contíguas, ela tem que estar acompanhada. De ascendente ou colateral maior. Ascendente pode ser com avô, pode ser com a avó. Colateral maior. O irmão dela. O tio dela. Até terceiro grau. Então o tio é terceiro. O primo é quarto, mas o tio é terceiro. Comprovar o documental de parentesco. Então se eu for para uma comarca contígua, né, eu posso ir com meu sobrinho e eu sou maior. Fechou. De pessoa maior. Expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Então um dá autorização. E ele pode viajar em comarcas contíguas. A autorização judicial poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por 2 anos. Tu dá uma autorização para 2 anos. Tá? No caso, ela vai viajar para onde? Ah, não. Aí é com os pais. Aí é com os pais. Aí é com... Não, é com os pais. Desde 1990, é com os pais. Não, tá certo. É os dois. Desacompanhada dos pais. É os dois? Peraí. Pois é, eu vou olhar agora aqui. Eu acho que tem um negócio dessa... Peraí, deixa eu ver se tem uma resolução aqui do STJ. Peraí. Não, vamos olhar isso aqui agora. Não, mas é mesmo, ainda não tinha mudado isso aqui. A única coisa que teve alteração é a parte da firma reconhecida. Não teve não, isso aqui é de 1990. É da firma reconhecida posterior, que antigamente não precisava. Deixa eu só abrir aqui, ó. O outro tem que autorizar. Mas a minha esposa, ela viaja com a minha filha
Pois é, deixa eu ver o que fala aqui. Da criança. Autorização para viajar da criança. No caso, eu estava separado, estava naquela batalha de separação, tá? A criança era menor. Tá? Eu também concordo contigo, acho que é só do pai. Só um, não precisa dos dois, mas ali está os pais. Eu estou indo aqui pela lei, né? Ó, decisão do Tribunal de Justiça. Ó, tá aqui. Deixa eu abrir a autorização do tribunal aqui. Porque aí que tá, é uma coisa que a lei é omissa. Ali fala os pais. Então tu entende que é os dois. Então o que o tribunal... Aí o que acontece? Dá uma confusão, o cara entra na justiça. O tribunal se posicionou. Deixa eu abrir aqui o entendimento do tribunal. Por isso que aí alguém entra com uma ação e o tribunal se manifesta. Vamos ver o que o tribunal manifesta. Não pode cair em prova, tá? Não, isso aí não pode cair em prova. Tá. Considera responsável aquele que possui a guarda, autorização para hospedagem, autorização para viagem nacional. É necessário que a criança maior de 12 anos, acompanhada dos pais ou responsável, ou numa companhia de pessoas que não sejam seus parentes, até o 3º grau. Tá, tem que viajar com alguém. Poderá um dos genitores comparecer à vara da infância e juventude, posto avançado, para pegar essa autorização. A autorização é dispensável quando a criança estiver na companhia do pai, da mãe ou de ambos, os responsáveis, ainda que ascendente ou colateral maior até 3º grau. Não precisa, só um? Sim. Embora esteja ali os pais, decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Tá? Ele se posiciona dessa maneira, nesse mesmo sentido o TJ de Santa Catarina se posicionou. Tá? Não tinha, a lei deixava bem ampla, o Tribunal de Justiça foi lá e se posicionou, dizendo o seguinte, que para viajar, pode ser com um deles. Ali está os pais. O que ele entende? Que ele queria dizer o legislador que poderia ser um ou o outro. Tá? Então, nesse teu caso... Sim, sim. É coisa que na lei está omissa, né? Não é omissa, deixa duplo sentido, melhor dizendo. Então, vamos lá, vamos resumir aqui. O adolescente, para viajar dentro do Brasil, ele vai ter que ter uma autorização, mas não está na lei. Então, esquece o adolescente. Para a gente nem trabalha com adolescente. Ele precisa ser autorizado por causa do departamento de trânsito. É o departamento de trânsito que exige isso aí. Tá? Se vai viajar com um parente ou uma responsável, só pega uma autorizaçãozinha e deu. Mas pro ECA, criança, só pode viajar com o pai, com a mãe, ou com o responsável, ou com autorização judicial. Não precisa de autorização judicial quando for com marcas contíguas. Se tiver com um parente, ou um responsável maior, né, o responsável ou parente que seja maior, tá? Aí pode viajar sem problema nenhum. Beleza? Isso no Brasil, só criança e adolescente. Para viajar para o exterior, precisa de quê? Tá, precisa da companhia de quem? Dos dois pais. O exterior, dos dois pais. Ou com um e o outro dando uma autorização com firma reconhecida. É o grande detalhe da lei. Porque não precisava firma reconhecida. Tá? Com autorização com firma reconhecida. Quando se tratar de viagem para o exterior, é dispensável a criança ou adolescente estiver acompanhado de ambos os pais, o responsável. Viajar à companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro através de documento com firma reconhecida. Não precisava antigamente. Tá? Pessoal, uma criança ou adolescente pode ir para o exterior com o pai se for estrangeiro? Os pais são estrangeiros. Vieram para o Brasil, tiveram a criança aqui. Eles podem embarcar e pronto? Ou precisa de autorização judicial? Não, é pai e mãe, vieram no Brasil e tiveram a criança. A criança tem 3 meses. Eles podem ir embora sem autorização judicial? Não, vieram aqui e tiveram a cria. Pode embarcar sem autorização ou precisa? Precisa. Porque nenhum brasileiro sairá do Brasil sem autorização judicial, mesmo com os pais. O exemplo que eu dou é do Mick Jagger. Se o Mick Jagger quiser vir aqui no Brasil para pegar filho do Luciano Gimenez, nem que a Luciano Gimenez autorize, eles podem sair do Brasil
O Big Jack pode sair do Brasil com a criança se não tiver autorização judicial. Foi por causa daquele cara lá, né? A mãe tinha uma criança com um estrangeiro, veio para o Brasil com a criança, ele morreu. O que o pai fez? Ela morreu. O que o pai fez? Entrou no Brasil, pegou a criança e embarcou. Certíssimo a situação. Mas o problema é que depois daquilo, foi determinado que só sai do Brasil se tiver autorização judicial. Com o estrangeiro. Sim, o rolo é grande. Aquilo ali vai fazer 18 anos e vai ter o processo ainda. Que é tribunal internacional, isso aí vai... Disposições gerais. A política de atendimento às crianças e adolescentes. Face A, através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais. São linhas de ação da política de atendimento. Políticas sociais básicas, política de programa de assistência social, serviços especiais, serviços de identificação e localização dos pais, proteção jurídico-social, políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar. São as políticas criadas, né, nos municípios, no Estado, para entidades governamentais e não governamentais. Né? São políticas criadas para o bom desempenho familiar. As diretrizes da política... Tá. Sim, o ECA é o pior. Vamos parar uns 5 minutinhos. Vamos parar aqui. Vamos lá. Medidas de proteção, título 2. Medidas de proteção. As medidas de proteção à criança e adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados, por ação ou omissão da sociedade do Estado, por falta ou omissão ou abuso dos pais ou responsáveis em razão da conduta. O ECA estabelece medidas de proteção que são aplicadas toda vez que os direitos de uma criança ou adolescente são violados. Essas medidas podem ser aplicadas aos pais e podem ser aplicadas até ao menor, que eu tenho, no caso, a medida socioeducativa. Tá? Os pais frequentar cursos, né, destituição do poder familiar e etc. Medidas especiais de proteção. As medidas previstas no capítulo poderão ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente. A aplicação das medidas leva-se em conta as necessidades, né, pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. São também princípios que regem a aplicação das medidas. Condição da criança ou adolescente sujeita aos direitos. Criança ou adolescente são titulares. Deixa eu ver aqui as medidas. 101. Verada qualquer hipótese, artigo 98, autoridades competentes poderão determinar, entre outras, as seguintes medidas. Encaminhamento do pai ou responsável mediante termo de responsabilidade. Os pais ou responsáveis assinarão um termo de responsabilidade, de cuidado, amparo, comparecer em juízo, conforme determinação da autoridade competente. Matrícula em cursos obrigatórios de ensino fundamental. Pode ser determinado que os pais sejam obrigados a matricular seus filhos? Sim, no ensino, né, fundamental. Incluso no programa comunitário ou oficial de auxílio à família, requisição de tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, inclusão em programa oficial comunitário, auxílio e orientação em tratamento alcoólatras e toxicomaníacos. Tá, o que acontece? Essas medidas são adotadas toda vez que os direitos da criança são violados, tá? São adotadas quando o Estado viola, quando os pais violam ou o próprio menor, né, viola os direitos de outros. Recolhimento institucional, inclusão de acolhimento familiar e colocação em família substituta. São as medidas. Beleza, as medidas. Prática do ato infracional. O que é um ato infracional? De acordo com a lei. O que é um ato infracional? O delito, mas o delito, o que é esse delito? É a conduta vista como crime no Código Penal, nas leis penais, são classificadas como ato infracional. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. O que é contravenção penal? São os crimes de menor potencial ofensivo. Depois do Código Penal existe a lei das contravenções penais. A gente chama de crime de anão, ou crime de bagatela. Tá? Jogos de azar, jogo do bicho, perturbação de sossego, vias de fato, né? Jogar objetos em vias públicas, tá? Buzinar na frente do hospital. Tá? Isso é tudo. Emissão de fumaça com a perturbação do sossego alheio.
Né? Isso é tudo contravenção penal. Hã? Tá. É bem simples. É bem simples as contravenções penais. É mais um livro de piada do que um direito. Tá? Porque tem coisa que é absurda. Tá? É associação de pessoas, de mais de 2 pessoas, né, sem divulgar o intuito e a finalidade. É aquela sociedade secreta. Tá? Tipo, eles se reúnem e tu não sabe o que realmente eles fazem. Isso é contravenção penal. Tá? São penalmente imputáveis menores de 18 anos, sujeitos às medidas da lei. Para efeito dessa lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do ato infracional. Lembra da teoria da atividade, que importa o momento da ação? Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas do artigo 101. Quando a criança cometer um ato infracional, eu vou tomar as medidas do 101. Quais são as medidas do 101? Vamos lá. 101. Orientação e encaminhamento dos pais dela, matrícula em curso de ensino fundamental, tratamento médico, acolhimento institucional, programas de acolhimento familiar. A criança, as punições são estas. Criança matou alguém. Qual é a punição que é dada à criança? Ela vai ter que estudar. Os pais dela vão ter que ir num curso. Ela vai frequentar um curso. Ela vai participar de um programa. Ela vai ter o acolhimento institucional para a criança e para o adolescente. O adolescente, a história muda aí. O adolescente muda. Tá? Os direitos individuais. Nenhum adolescente será privado só de liberdade se não for em como? Só pode privar a liberdade de um adolescente. Criança não tem privação de liberdade. Só pode ser privada a liberdade de um adolescente em flagrante ou por ordem judicial. Posso transportar um adolescente infrator, né, no camburão? Não. Tem que ser num veículo desapropriado que não fira a integridade física dela. Tá? Periculosidade. Aqui é discricionário do agente, do policial, algemar ou não. Tá? Pessoal, o adolescente foi preso. A gente restringiu a liberdade dele em flagrante ou por ordem judicial. Não pode transitar, né, no veículo, né, como camburão, tem que manter a integridade física dele. Né, em regra, ele não vai ser algemado. Após a prisão dele, tem que ser avisado quem? Os pais, quem mais? Ao juiz da execução, o juiz da vara da infância e juventude, tá, e o Ministério Público. Tá, tem que ser avisado. E se não tiver pais? Pessoa indicada por ele, que seria o responsável. Tá? Beleza. A apreensão de qualquer adolescente local que se encontre recolhido serão incontinentes, comunicado à autoridade judiciária competente, à família e à pessoa por ele indicada. Examinando desde logo sua pena e responsabilidade, a possibilidade de liberação imediata. Em regra, o adolescente sempre é liberado, salvo quando não for possível. Em regra, pessoal, vou botar uma regra aqui, ó. Tem violência ou grave ameaça? Prender um adolescente. Comunica os pais e o juiz da vara da infância. Se não tiver violência nem grave ameaça, o que a gente faz? Os pais assinam um termo de comprometimento de comparecimento aonde? Em juízo. Ele se compromete em juízo. Libera o moleque. Quando não tem violência nem grave ameaça. Não tem violência e grave ameaça. O que pode ser feito? Pode aplicar a medida socioeducativa na hora? Não. Tem que ter todo o processo. Medida socioeducativa é a penalidade, é a punição. O que é feito? Delegado prendeu o menor. Tem violência e grave ameaça. Chama os pais dele. O pai dele compareceu. O que pode ser feito? Informa o juiz pode determinar o quê? Pode, internação provisória. Por quanto tempo? 45 dias. Pode ser dada internação provisória no crime no ato infracional sem violência ou grave ameaça? Não, é só quando tem violência ou grave ameaça. Tá? A apreensão quando qualquer adolescente no local será informada a quem determinar. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo de 45 dias. A decisão deverá ser fundamentada baseada nos indícios suficientes da autoria e materialidade, demonstrando a necessidade imperiosa da medida. A medida é a última opção. Quando não existe mais opção, ele aplica a medida. Só uma colocação, eu me deparei lá, e corrijo o meu colega que trabalha lá. O adolescente pegou 45 dias. Aí ele retornou de uma certa audiência, ficou mais 45 dias. Não tem prorrogação para 45 dias. Penalidade. Não, mas aí não é internação provisória. A internação provisória é só 45 dias.
Sim, já é internação. Não. É isso que eu fiquei... Sim, não pode? Porque eu estudei a lei, eu fiz, bom, tá aqui. Tá, mas e a sanção não é mais 45 dias? Sim, mas aí já é a penalidade. Não é provisória. A questão é provisória não pode. Provisória não pode. Tá, mas é no máximo 45 dias de internação provisória. Sanção é outra coisa. São as punições, já que ele não está punido. Aquele pode ser até inocente ainda. É só uma internação provisória. Até ser instruído o processo em razão do quê? Da imperiosa, em razão do indício suficiente de autoria e materialidade. Existem provas evidentes que foi ele. Qual é a medida que pode ser tomada? A internação provisória por 45 dias por força do 108. Só. Aí é penalidade. É penalidade. Não vai acabar o processo, tem que acabar o processo 45. Porque várias vezes aconteceu lá de 45 dias, no mesmo dia que 45 dias já vai lá. Sim. Várias vezes. Por quê? Porque o que eles querem fazer agora? Tem comarca que já é assim, tem estado que já é assim. O menor é privado da liberdade dele, no mesmo dia ouvido o juiz. Tá? O juiz tem uma audiência com o juiz no mesmo dia da privação da liberdade dele, em 48 horas. Tá? Aí para determinar, porque assim, ó, tem estado, que isso é experimental, ele restringe a liberdade do adolescente, encaminha para a vara da infância e juventude, o adolescente é ouvido no mesmo dia para ver se ele vai ficar preso ou não. Mas isso aconteceu semana passada ou retrasada com o maior? Agora estão implantando no Brasil todo. Porque foi visto que 27% dos detentos ganham a liberdade provisória. Se 27% dos detentos ganham a liberdade provisória, para que prender o cara? Tá, isso é eles estão analisando a possibilidade dos estados aderirem a esse programa. Alguns estados aderiram a esse programa. Saiu ontem na Voz do Brasil. Isso beneficiará, Tá, o sistema carcerário vai diminuir? porque a própria lei, a lei da retrasada só pode beneficiar o réu. Então significa que alguns que estão ali já vão sair também. Eles vão reanalisar. Tá? O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais de proteção judicial, salvo efeito confrontação havendo dúvida fundada. A gente não sabe que ele é ele. A gente pode obrigar ele a submeter o exame de sangue para a gente ver a identificação dele? Não. Tá? Recolhimento de DNA? Não. Se tu não quiser te identificar, tu não te identifica. Tá, e se eu quiser, a dúvida da autoridade policial em relação à identificação dele? Se ele quiser, a gente faz a identificação, recolhe o material genético, faz a identificação, e esse material genético fica guardado, né, indeterminadamente, né, pelo Instituto de Congêneres, tá, que seria o Instituto Geral de Perícia. Se quiser, beleza, agora não pode obrigar. Garantia processual. Nenhum adolescente poderá ser privado da sua liberdade, se não por determinação judicial. Ninguém pode ser privado da liberdade dele, se não por determinação judicial. Ou em flagrante delito. São assegurados ao adolescente outras seguintes garantias. Tá? Eu vou ser citado, que eu estou sofrendo um ato infracional, sou citado. O que é citação? É a mesma coisa que intimação? O que é citação? É o chamamento ao processo. A citação, a intimação, é quando já por participar de um ato processual. Tipo assim, ó, eu fui citado para ser ouvido em juízo. A primeira, eu tomo conhecimento do processo para ser ouvido. E depois, quando sai a sentença, eu sou intimado. Então, é direito do adolescente ele ser citado da instrução processual, ele tem que tomar conhecimento do que ele está sendo acusado. Igualdade na relação processual, podendo confrontar com vítima, testemunha, produzindo todas as provas necessárias à sua defesa. Vocês vão estudar lá no processo penal, acho que amanhã vocês têm aula, Rodolfo, né, de processo penal? Vai ser a primeira, né? Tá, vocês vão estudar inquérito policial, ação penal e vai ter um tópico de provas. Não no inquérito, ele já vai citar, da acareação. Acarear é colocar cara a cara, está lá no artigo 5º do CPP. Tá? Tu pode fazer a acareação entre ofendido, acusado, testemunha. É permitido também no ECA. O ECA permite também, né, confrontar o depoimento de testemunhas e vítimas. Defesa técnica é obrigatório ao advogado. Se o menor não quiser o advogado, vai ter advogado? Mesmo que eu não queira? Sim. Tá. E se fosse o maior? Num processo criminal? Vamos fazer logo um paralelo. Sim, todo mundo tem direito à defesa. Mesmo que tu não queira, vai ter defesa. Tá? Se não tivesse defesa, tu seria absolvido por cerceamento de defesa. Suponha que uma pessoa cometesse um crime ou um ato infracional e não existisse um defensor para defendê-lo, ele era absolvido. Por cerceamento de defesa. É obrigatória a defesa técnica. O menor pode fazer a sua defesa? Um adolescente? Pode ou não?
Não, em hipótese nenhuma. Tá? Um adolescente pode fazer a sua própria defesa. Tá? Eu vou ser ouvido pessoalmente em juízo. Tá? É direito meu ser ouvido. Tá? E eu posso pedir a presença dos meus pais ou responsáveis? Posso. Então, isso é um direito meu. Tomar conhecimento do processo, inclusive ser citado dele. Sim, princípio da inocência. Quais são os direitos que eu tenho como acusado? Ser citado da relação processual. Ter os mesmos direitos e garantias no processo de uma testemunha de uma vítima. Tá? Ser ouvido, defesa técnica e ouvido dos meus pais a qualquer momento da instrução processual. Quais são as medidas socioeducativas? Verificada a prática do ato infracional, poderão ser tomadas as seguintes medidas socioeducativas. Advertência. É o esporro. Obrigação de reparar o dano. O menor pode ser condenado a reparar o dano causado à vítima? Sim, reparação de dano, sem problema nenhum. Tá? Sim, reparar o dano. Prestação de serviço à comunidade. Por quanto tempo? 6 meses. Quanto? 6 meses. Qual o tempo? 2 horas. Você vai ver aqui, ó. Depois ele explica uma por uma, ó. Advertência, tá vendo? Prestação de serviço à comunidade. Fica aí, ó. A prestação de serviço à comunidade consiste em a realização de tarefas gratuitas de interesse geral, período do excedente a 6 meses, cuja entidade de ciência hospitalar, médica e outros, estabelecimento congênito com programas comunitários e governamentais. A tarefa serão atribuídas conforme a aptidão do adolescente, devendo cumpridas jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados e dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência escolar da jornada de trabalho. São 8 horas semanais. Tá? Reparação do dano. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade determinará a reparação do dano pelo adolescente. Tá? Beleza. E a advertência é um esporro, né? O esporro verbal que ele vai pegar. 8. 8 horas semanais aos sábados, domingos, feriados ou em dias úteis. Mas é 2 horas por dia no máximo. Tá? 2 horas. Por quê? O objetivo é que ele seja educado. Se ele for trabalhar 8 num dia só, não resolve o problema. Porque eu pego uma medida lá, que é 50 horas, eu trabalho uma semana e acabou. Não pode. Exatamente, porque o cara aprende gradativamente. Uma vez só não resolve o problema. Existia um crime que era dirigir veículo automotor, tá? Era um crime, dirigir veículo automotor sem estar habilitado. Tu não tinha habilitado, tu era menor, no caso tu não teria habilitado, né? Isso era crime. Emprestar o veículo automotor para a pessoa que não era habilitada também era crime. Os dois, tanto emprestar como dirigir. Tá? O dirigir, tá? Muita gente que era menor de idade era pego, numa época. Né? E era normal de prestar esse serviço à comunidade. Era meio que acordo do Ministério Público determinar isso aí. Tá? E aí eles prestavam gradativamente. Tá? Eu tenho como medida também a liberdade assistida. O que é liberdade assistida? Quem que faz essa vigilância e controle? Qual o meio de eu fazer essa vigilância? O Ministério Público vai lá olhar como é que está? Faz muito assistente social. Tá? Ele faz o acompanhamento familiar. A liberdade assistida será adotada sempre que afigurar a medida mais adequada para fins de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. A autoridade designar a pessoa capacitada para acompanhar o caso, o qual poderá ser recomendado à entidade e programa de atendimento. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo, qualquer tempo, ser prorrogada, revogada, substituída por medida ouvida o orientador, o Ministério Público ou o defensor. Tá? Olha só, o adolescente ele foi liberado, ele sofreu como medida socioeducativa, né, ir para casa, ficar com os pais, mas ele vai ser acompanhado pelo assistente social. Esse assistente social vai fazer visitas periódicas e vai fazer esse acompanhamento, né, no prazo mínimo de 6 meses e vai dar informação ao juiz. É uma medida que pode ser tomada, a liberdade assistida. Outra medida, inserção em regime de semiliberdade. Como é que funciona essa semiliberdade? Como é que é? Como é que é o regime de semiliberdade? Simples. Ele só vai dormir. Então, ele fica na semiliberdade. Ele pode exercer atividades externas, com ofício, com uma profissão, tipo trabalhando, depois ele dorme. É como se fosse um albergue.
O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início e como forma de transição por meio aberto. O regime prisional, né, lá do Código Penal, existe fechado, semiaberto e aberto. Isso é a alteração do ECA, tá? O que foi entendido? Foi entendido o seguinte, vamos botar um regime aberto, ele fica em casa, tipo essa liberdade assistida seria um regime aberto. O semiaberto seria o regime de semiliberdade. Tá? Ele ficaria na rua e aí ele só dormiria nesse regime, para posteriormente ele ir para o regime aberto, que seria o meio aberto, possibilitando a realização de atividades externas independentemente de autorização judicial. São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo ser sempre possível a utilização de recursos existentes na comunidade. A medida não comporta prazo determinado, aplica-se no que couber as disposições relativas à internação. Não existe o prazo máximo, tá, de medida. Tá? Só que a internação seria quanto tempo? 3 anos. Que é a famosa medida socioeducativa. Sim, avaliações periódicas. Avaliações periódicas. Tá, internação. A semiliberdade, eu vou usar os critérios da internação. Vamos ver a internação. A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios brevidade e excepcionalidade, respeitando as condições peculiar à pessoa em desenvolvimento. Será permitida a realização de atividades externas a critérios da equipe técnica, salvo expressamente determinação judicial em contrário. A medida não comporta prazo determinado, devendo a manutenção ser revalidada mediante decisão fundamentada por, no máximo, a cada 6 meses. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 3 anos. A medida em si não comporta prazo determinado. Não é que, então pode botar 10 anos, não é isso. Ele pode ser de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não pode, não tem um prazo certo. Porque o direito penal, ele bota o prazo certo conforme a infração. Tipo, tu matou, 6 a 20. Tu roubou, 4 a 10. Tu furtou, 1 a 4. Tu enganou uma pessoa, 1 a 5. Tu estuprou, 6 a 10. O direito penal, ele bota um prazo. Aqui ele não bota. Independentemente do ato infracional, tu vai se aplicar a medida, que não tem limite máximo, mas não pode ultrapassar 3 anos. Sendo dada a medida de internação, é feito exames periódicos. Há quanto tempo? Não é feito um exame na pessoa para ver como é que ela está? Em quanto tempo? No mínimo 6 meses, né? No mínimo 6 meses? Não. Quanto tempo? É no mínimo 6? É? Mas o que 6 meses? Mínimo ou máximo? Não precisa, o quê? Máximo. Máximo. Esse é o detalhe. A avaliação é no máximo em 6 meses. Eu posso avaliar todo dia? Posso. Toda semana? Posso. Todo mês? Pode. A cada 3 meses? Pode. A cada 6 meses? Pode. A cada 1 ano? Não. Entendeu? É feita a avaliação todo o atendimento. Aí o juiz, de 6 meses, como tu falou, é avaliado pelo juiz. No máximo. Se o juiz quiser avaliar todo mês, ele avalia. Não tem problema. Não tem problema. O que tu tem que saber é esse detalhe. Ele pode trabalhar na prova mínimo e máximo. Não é mínimo. Eu falo assim, pela equipe técnica, é avaliado quase que diariamente. Todo dia, né? Entendi. Não, essa avaliação aqui é determinado, né, judicialmente. Tu bota tudo junto e manda para o juiz para ele reavaliar, para ver se realmente dá para cessar a internação. Tá? Pessoal, se tu pegou a medida e tu completou 21 anos, já era, tu sai. Tá? Mesmo que não tenha internação, porque pode acontecer de sofrer a medida socioeducativa, tu já tem 18, 19, tá? Fez 21, tá liberado. Gera antecedente criminal? Não, não gera nenhum tipo de antecedente criminal. Tá. A medida de internação só poderá ser aplicada quando? É cometido mediante violência ou grave ameaça o ato infracional, reiteração no cometimento de outras infrações graves, por descumprimento reiterado injustificado mediante a anterior imposta. Só pode aplicar a internação se ele cometeu a infração, violência ou grave ameaça, se ele praticou de forma reiterada a conduta, tá? Ou se ele descumpriu outras medidas aplicadas anteriormente. Aí tu pode determinar a internação. Detalhe, a internação por prática reiterada só pode ser de quanto tempo? Ó, o juiz pode mandar... o juiz pode determinar a internação? Não, teve todo o processo. Ele pode determinar a internação? Pode. No máximo quanto? 3 anos.
Não. Quando sai é subjetivo. Pode sair um dia, não tem um critério. O ECA não trata, ele trata o seguinte. Pessoa foi detida. Tem violência ou grave ameaça. Pode ser determinada a internação provisória. Por quanto tempo? 45 dias. Beleza. Teve toda a instrução processual, o juiz determinou a aplicação da medida socioeducativa. A medida socioeducativa, no máximo, é 3 anos, não há um período de medida, e tem que ser feito exames, no máximo, semestralmente. O que acontece? Quando é que ele pode determinar isso aí? Tem requisitos. Ele só pode determinar se tiver o quê? Violência ou grave ameaça. Se ele praticou condutas de maneira reiterada, ou se ele descumpriu outras medidas que foram adotadas. Pelo descumprimento das medidas anteriores, ele só pode ser internado por quanto tempo no máximo? 3 meses. Existe um limite para o descumprimento das medidas anteriores. Porque assim, o juiz deu outras medidas para ele. E ele não cumpriu essas medidas. 3 meses. Entendeu? Ali, Parágrafo 1º. O prazo de internação na hipótese do inciso 3º deste artigo não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretado judicialmente após o devido processo legal. É o máximo, se tu for sofrer a medida socioeducativa por descumprimento reiterado do aplicável, da medida. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação havendo outra medida adequada. Internação é sempre o último caso. A colocação é a seguinte: o adolescente recebeu um medida para internação, não retornou, cometeu um ato infracional. Vai ser apurado de novo. Ele volta para os 45 dias de novo, será? Não. Ele não tem essa internação provisória. Não. Só uma vez. Já está restringida a liberdade, ele já está cumprindo a punição dele. Ele continua cumprindo, vai pegar uma nova medida, só que não vai somar, porque é subjetivo. Tipo assim, quando o juiz fixa a internação, o juiz bota um prazo lá de quanto tempo é? Não. Ele só determina a internação. Certo? Ele cometeu um outro ato infracional. Na hora do juiz avaliar ele não vai avaliar separado, ele junta os dois e faz uma avaliação só. Vai mudar? Eu não posso dizer para ti que vai mudar ou que não vai mudar. É critério de quem? Do juiz. Aquela soma, né? De 18 anos aos 21 anos, porque são só 3 anos. Porque assim, vamos botar o crime. O cara cometeu um crime, pegou a pena de 10 anos. Pegou o indulto de Natal, saiu, cometeu outro crime. Simples. Pegaram ele cometendo crime, ele é preso em flagrante, volta para o presídio, continua cumprindo a pena dele, tem um novo processo, sai uma condenação. Pega o restante da pena com a nova pena, somos 2 e cumpre a pena. É simples. Quando é o menor, o meu problema é o menor. Existe uma pena para o menor? Não. Existe uma medida socioeducativa. Qual é o prazo de medida de internação que o juiz condenou ele? Não tem. Não é que o juiz não vai condenar um prazo de medida. O juiz determina a internação. Quando sai? Só Deus sabe. Só não pode ficar mais de 3 anos. Então o que acontece? O moleque vai lá e cometeu outro crime, que é um ato infracional. O juiz vai somar? Não necessariamente, ele não precisa somar com o novo. Ele vai levar em consideração esse novo ato infracional, vai se basear na avaliação semestral, que vai determinar o prazo. Ele pode, aí no caso, passar 3 anos? Pode, porque aí teve um outro ato infracional. Ele poderia ficar mais de 3 anos, porque um é uma coisa, outro é outra coisa. Só que é tudo subjetivo. Não tem um é assim ou é assado. Fica a critério do juiz. O juiz faz o que ele quiser. Os juízes têm a tendência de deixar mesmo o menor internado só o que é de alta periculosidade. Né? Por que eu furto com o menor? Porque eu sei que não acontece nada. A verdade é essa. Eu sei que se eu bater alguém não acontece nada. Então, tem a tendência o juiz botar um homicídio, um assalto à mão armada, né, um tráfico, essas coisas que o juiz se prende. Então não tem, não existe. O problema do ECA é que ele não dá pena. Ele dá muito subjetivo, fica uma sentença, né, numa apuração de ato infracional é muito abstrata. Condena a aplicação da medida de internação. E pronto. Deverão ser reencaminhados exames periódicos semestralmente. Acabou. Cada mês é um caso. Tanto é que, dependendo da mudança do juiz da vara da infância e juventude, eu consigo soltar meu cliente. Eu tenho lá meu cliente que é menor. Fez o primeiro exame periódico. O juiz olhou e falou, é doido que eu vou soltar esse vagabundo. O juiz não solta. Mudou o juiz da vara da infância, eu peço um novo agora. Peço um parecer novo. Pronto, depois de 6 meses, aquele outro juiz pode entender diferente.
Já o juiz criminal não, a pena é aquela. Existem critérios objetivos. Tem que cumprir quanto de uma pena para progredir de regime? 1/6. 2/3 no crime hediondo. 2/5 no crime hediondo. Tá? Então é critério objetivo. No ECA é tudo critério subjetivo. Então não tem critério. É a única, não tem critério. Não tem máximo, não tem critério. Tá? São direitos do adolescente privativa de liberdade, entre outros. É direito do adolescente que foi privado da liberdade dele ser ouvido pelo Ministério Público. Pessoal, a primeira audiência, depois da próxima aula, eu vou trazer os slides de ato infracional. A gente vai ver parte do ECA, depois a gente traz os slides do ato infracional. A primeira audiência, o que acontece? O menor foi pego, é assinado um termo de compromisso em juízo pelos pais. O menor é liberado, via de regra, para comparecer em juízo. Chegando em juízo, ele é feito uma audiência com quem? Com o Ministério Público. Não é com o juiz, é com o Ministério Público. O que o Ministério Público pode fazer? Ele pode mandar arquivar o feito, né, mandar arquivar o feito direto. Ou ele pode dar início ao ato infracional. Fica a critério do Ministério Público. Então, o primeiro direito do menor é uma entrevista pessoalmente com o representante do MP. O MP conversa, principalmente com ele e com os pais, para ver o que os pais acham da infração que o filho cometeu. A primeiro momento. Patrocinar diretamente qualquer autoridade. Avistar-se reservadamente com seu defensor, conversar com o advogado dele, se ele quiser. Ser informado da situação do processo, tratar com respeito e dignidade. Permanecer internado na mesma localidade, sou de Florianópolis, quero ser que é internado aqui. Receber visita, ao menos semanalmente, dos pais e responsáveis. Corresponder-se com os familiares e amigos. Ter acesso a objetos necessários à higiene pessoal. Habitar em alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade. Receber escolarização e profissionalização. Realizar atividades culturais. Ter acesso aos meios comunitários e social. Receber assistência religiosa, manter posse de seus objetos pessoais, receber quando de sua desinternação, os documentos pessoais que foram apreendidos com ele. Em nenhum caso haverá a incomunicabilidade. Pode ficar na solitária menor? Não. Fala. Tem. É igual o detento, é igual o preso mesmo. A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive dos pais responsáveis, se existir motivos sérios e fundados. É dever do Estado zelar pela integridade física da criança. O que é remissão? Na hora que é iniciado o ato, vai iniciar o ato infracional, na primeira entrevista separadamente com o Ministério Público, o promotor pode dar remissão. O que é remissão? O que significa remissão? Palavra remissão. Ou seja, antes de iniciado o processo judicial para apuração do ato infracional, o representante do MP poderá conceder a remissão, de forma à exclusão do processo. Remissão, pessoal. O que é remissão com C cedilha? A gente já viu. Remissão com C cedilha. Remissão com C cedilha. Esse tu tem que saber. Remissão com C cedilha, o que é? Tu lembra? Tem tudo a ver com preso. Opa, chegamos lá. Diminuir a pena. Por quê? Agora sim. O trabalho do preso chama-se remissão. Ele trabalha 3 e ganha quanto? 4. No caso, 1. Remissão com C cedilha. Como é que eu falo? Para te não confundir com remissão com 2S, que é o da missa, que é o perdão. Remissão com C cedilha é o perdão. E a remissão do preso é com... Desculpa, a remissão com C cedilha é o trabalho do preso. E a remissão da missa, que é com 2S, é o perdão. Primeira audiência com o Ministério Público. O promotor ouve o menor e ouve os pais dele. Ele pode arquivar o feito? Pode. Ele pode dar a remissão. Remissão é para acabar o processo. Percebe que não tem processo ainda. Antes de iniciado o procedimento judicial. O juiz só soube que tem um procedimento se iniciar o processo judicial. Imagina tu chega em casa e soube que teu filho foi pego pichando um muro. Tu vai lá na delegacia. Chegando na delegacia, tu vai assinar um termo de comparecimento. Vai embora. Marca o dia lá no fórum para ti. Quando tu vai lá no fórum, tu vai falar com quem? Com o promotor. Esse que é o detalhe. Não é o juiz que vai falar contigo, é o promotor.
Tu vai sentar... Ih, a lista é enorme, pessoal. Dá o dia... Quem que trabalha mais, o promotor ou o juiz? Em regra, o juiz, tá, pessoal? O juiz tem muito mais trabalho. A não ser na vara da infância e na vara criminal, porque quem trabalha mais aí é o promotor. É porque é muito processo. Muitos processos não chegam na mão do juiz, fica apenas com o promotor. O que o promotor faz? Ele ouve, dá remissão ao arquivo. Pau neles, né? Só que o promotor ele tem que analisar muito mais... É porque o promotor criminal e o promotor da infância e juventude são os que têm mais processos. Eles analisam quase todos os processos. Tipo, processo civil, o promotor não atua. Tu está cobrando ele. Eu sou promotor de justiça, o que eu tenho a ver com isso? É o juiz, entendeu? Então o juiz tem muito mais processo que o promotor. A não ser nos processos criminais. Por quê, professor? Porque o processo criminal, o promotor olha todos. Não tem jeito. Até de ação penal privada. Ele olha e diz que não quer se manifestar. E na infância e juventude é pior ainda, que não tem nenhum que ele não se manifesta. Todos ele tem que se manifestar. Todos, não tem exceção. Mas existem processos da infância e juventude que o juiz não se manifesta. O caso é esse aqui. Chegando na audiência, o promotor senta com os pais e com a criança. Ele dá a remissão, que é o perdão. Tá? Ele xinga o efeito. Só vai para o juiz para o quê? Para homologar e arquivar. Tá? Então é permitida a remissão. Antes de iniciar o processo judicial para apuração do ato infracional, o representante do MP poderá conceder a remissão de forma à exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato no contexto social, bem como a personalidade do adolescente, a maior ou menor participação do ato infracional. Se ele acha pertinente, ele dá perdão e acabou. Iniciando o procedimento da concessão da permissão, a autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. O juiz só aceita a remissão do promotor, ele não vai questionar, ele só aceita. A remissão não implica necessariamente no reconhecimento da comprovação da responsabilidade, nem prevalece o efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas na lei, exceto na colocação do regime de semi-liberdade e internação. A medida aplicada por força de remissão poderá ser revista judicialmente a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou do representante legal ou do Ministério Público. Podem rever essa remissão posteriormente, se achar pertinente. Medidas pertinentes aos pais. Quais são as medidas que vão sofrer os pais do menor que cometeu um ato infracional? Encaminhamento ao programa oficial e comunitário de proteção à família. Os pais vão participar de um programa de proteção à família e tal. Inclusão no programa oficial e comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicomanantes. Encaminhamento ao tratamento psicológico e psiquiátrico. Encaminhamento no curso ou programa de orientação. Obrigação de matricular o filho ou pupilo nos cursos do colégio. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente ao tratamento especializado. Advertência, perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar. Nas medidas do 19 e do 20, a suspensão e a destituição da tutela, observe ao disposto do artigo 23 e 24. Tem que ter determinação judicial, tem que ouvir o menor, pode botar em abrigo, etc. Aí do Conselho Tutelar. Existe Conselho Tutelar Federal? Estadual? Municipal? O Conselho Tutelar é um órgão permanente autônomo, na jurisdição encarregado pela sociedade zelar pelo cumprimento dos direitos da criança ou adolescente, definido nessa lei. Em cada município da região administrativa do Distrito Federal haverá no mínimo um Conselho Tutelar, como órgão integrante da administração local, composto por 5 membros, escolhidos pela população local, no mandato de 4 anos, permitindo uma recondução mediante novo processo de escolha. Vamos lá. Muita atenção no Conselho Tutelar. Também é uma aposta na prova. Deve cair na tua prova o Conselho Tutelar. Por quê? Porque é a primeira vez que vai ter eleição. Tá? Tem Blumenau, tem Itajaí, tem Balneário Camboriú, tem vários municípios que estão tendo. Tá? Não pode fazer campanha por redes sociais. Não pode. Eles estão usando muito grupos do WhatsApp, porque não mostra, não é a pessoa que faz. Tipo assim, meu irmão está se candidatando, eu vou lá e mando nos grupos. Tá? Agora a pessoa é motivo de exclusão, não pode fazer campanha, tá? Por meios sociais, redes sociais. O Conselho Tutelar vai ter em cada região administrativa pelo Distrito Federal, havendo no mínimo um Conselho Tutelar no órgão integrante da administração local. Então, cada município vai ter pelo menos um Conselho Tutelar. Quantos membros compõem? 5. Dentre os 5 membros, tá? Esses membros integrantes do Conselho terão um mandato de quantos anos? 4 anos. Cabendo uma recondução.
tá? Eu não sei se o Rodolfo falou... Cadê a recondução? Lá embaixo, né? Tutela integrante, 4 anos permitindo uma recondução. Não sei se o Rodolfo já falou da aula de... Ah, tá, eu que falei, da lei do servidor. Lembra da recondução? Que é a volta ao cargo anteriormente ocupado, quando não aprovado no estágio probatório do novo cargo. Não tem nada a ver aqui. Recondução aqui é no sentido de quê? Reeleição. Reeleição. Tá, então ele pode ficar 4 anos, podendo se reeleger uma única vez, que nem o prefeito. Tá, quantos conselheiros tem que ter no Conselho Tutelar? No mínimo 5. No mínimo. No mínimo é 5. Tá? Para candidatar-se como membro do Conselho Tutelar, idoneidade moral, idade superior a 20 anos e residir no município. Só isso. O que pode fazer cair aqui na prova? O que pode cair em prova? Escolaridade. Não. Tá? Não condenação criminal. Não precisa. Claro que vai com a idoneidade moral, mas não é requisito. São requisitos para compor o Conselho Tutelar, exceto escolaridade, ensino fundamental, superior, isso não existe, e não haver condenação criminal, não é requisito. O requisito é a idoneidade moral, 21 anos e residir no município. A Lei Municipal Distrital disporá sobre o local, dia, hora do funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quando a remuneração dos respectivos membros do qual assegurará o direito a cobertura previdenciária, gozos de férias, licença maternidade. Tá, olha só o detalhe, vai ter eleição agora, tá, no Conselho Tutelar em alguns municípios, o valor pago ao conselheiro tutelar vai ser fixado por lei municipal, tá, cada município vai ser um valor. Tá, aí tem um monte de gente que está se candidatando aí, né, como conselheiro do Conselho Tutelar, e não é por causa da grana, né? É só por causa da grana, a maioria. Um ou outro que até está na área, que até na... A maioria é muito pedagogo, está fazendo candidato a ciência social, se candidatando a conselheiro tutelar. Licença paternidade e gratificação natalina. Constarão da lei orçamentária municipal, previsão dos recursos destinados ao Conselho Tutelar. Aí tá, atribuições do Conselho. Competência, depois a gente dá mais uma olhada no Conselho. Acesso à Justiça, vamos dar uma olhada nos crimes. Dos crimes. Vamos olhar um pouquinho nos crimes. Dos crimes dos crimes e das infrações administrativas. Vamos dar uma olhadinha nos crimes que podem ser praticados. Este capítulo dispõe sobre os crimes praticados contra a criança ou adolescente por ação ou omissão. Aplica-se aos crimes definidos nessas normas do Código Penal Geral, quanto ao processo pertinente ao Código de Processo Penal. Os crimes definidos nessa lei são aplicáveis com ação penal pública incondicionada. Então vamos entender primeiro essa parte aqui. O ECA, ele determina os crimes praticados, né, contra a criança ou adolescente. Tá? Esses crimes serão sempre usados as normas do Código Penal, princípio da legalidade, lei penal no tempo, lei excepcional temporária. Tu vai usar isso aí tudinho. Crime de ação penal pública incondicionada. É um crime que não depende da vontade da vítima. Trocando em miúdos, o Rodolfo vai falar isso para vocês, acho que na segunda aula, que ele vai falar de ação penal. Tá? O que acontece? Existe o crime que depende da vontade da vítima e o crime que não depende. Tá? Crime que depende da vontade da vítima. Só tem processo criminal se a vítima quiser. Crime de ação penal pública condicionada e crime de ação penal privada. Condicionada eu vou dar o exemplo do estupro. E privada eu vou dar o exemplo de uma difamação. Só tem processo criminal se a vítima quiser. O crime de ação penal pública incondicionada não depende da vontade da vítima. Tipo um roubo. Não precisa a vítima querer ter processo. Se o poder público souber que ocorreu o roubo, vai ter processo criminal. Né? O furto, não precisa a vítima querer. Né, se o poder público tomar conhecimento, vai ter o processo criminal. Oi? Não, sedução não é mais nem crime. Mas era ação penal privada, sedução. Privada. Tá? Então vamos para as espécies de crime. Deixar o encarregado do serviço dirigente do estabelecimento a atenção da saúde da gestante, manter o registro das atividades desenvolvidas na forma do prazo referido do artigo 10 dessa lei, bem como fornecer a parturiente ou seu responsável por ocasião da alta médica declaração de nascimento, onde conste intercorrência do parto, o desenvolvimento do neonato. Tá? Não dá o registro
a parturiente, do nascimento da criança. Isso é crime, cuja pena é de 6 meses a 2 anos. Se a conduta for praticada de forma culposa, não tinha intenção de fazer isso aí, mas fez, a pena é menor. Seria de 2 a 6 meses. Não, a pena não cai em concurso. Outro crime. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente do estabelecimento a atenção da saúde da gestante, identificar corretamente o neonato, a parturiente, ocasião do parto, como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 3. A teste do olhinho, teste do pezinho, tá, os testes que tem feito na criança. Se o médico, a enfermeira ou o dirigente não fizer isso aí, ele também comete o crime, cuja pena é de 6 meses a 2 anos. Se for sem intenção, de 2 meses a 6 meses. Próximo crime. Privar a criança ou adolescente da sua liberdade, procedendo à apreensão sem estar em flagrante, né, de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária. Tu privou a liberdade de uma criança ou adolescente e tu não tem autorização judicial e nem a criança ou adolescente cometeu uma conduta em flagrante. O que acontece? Tu comete crime, cuja pena é de 6 a 2 anos. Tá? Deixar a autoridade policial responsável de apreender a criança ou adolescente e fazer imediatamente a comunicação ao juiz. Se tu restringe a liberdade da criança ou adolescente que não está nem em flagrante e nem tem determinação judicial, é crime. Se tu priva a liberdade e não comunica o juiz, também é crime. Submeter a criança ou adolescente a um grave vexame, crime também. Deixar a autoridade competente sem justa causa de ordenar a imediata libertação da criança ou adolescente, tão logo tenha reconhecido a ilegalidade da apreensão. Criança ou adolescente foram presos de forma ilegal e tu, como autoridade competente, não determina a liberdade da criança ou adolescente. Crime também. Descumprir injustificadamente prazo fixado em lei em benefício do adolescente, privando a sua liberdade. É o exemplo da internação provisória. 45 dias, passou 45 dias, tem que soltar a criança. Desculpa, o adolescente. Se não fizer isso, é crime. Sim. Impedir ou embaraçar a ação da autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício da função prevista em lei. Tá, tu dificultar a atividade do juiz, do promotor ou do membro do Conselho Tutelar. Também é crime. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem tem sob a guarda em virtude de lei ou ordem judicial, com fim de colocação em lar substituto. Tu vai lá e pega a criança e coloca na tua casa. Tu não tem autorização para isso, tu faz isso. Tá? Também é crime. Prometer ou efetivar a entrega do filho ou pupilo a terceiro mediante paga promessa. Paga promessa ou recompensa. Né? Tu pega uma grana para te compromete a adotar a tua criança, dar a guarda do teu filho, daí tu pega um dinheiro para fazer isso aí. É crime. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior, com inobservância das formalidades legais ou com o fito de obter lucro. Tu vende teu filho. Tá? É crime também. Se tiver violência ou grave ameaça, a pena é aumentada. Lembra do crime de pedofilia? Isso é pedofilia. Pedofilia que tu escuta é isso aí, ó. Crime de pedofilia. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registro de qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Tu não pode filmar nenhum vídeo pornográfico de criança ou adolescente. Tu não pode ter em depósito nenhum filme pornográfico de criança ou adolescente e tu não pode expor a criança a filme pornográfico. Eu posso ver um filme pornô com meu sobrinho de 14 anos? Posso. Posso. O que eu não posso é ter material de pessoal de 17 anos. Um amigo de 18 e 17. Vem aqui em casa ver um filme pornô de sacanagem. Hoje em dia tem internet, mas imagina antigamente. Que tu tinha que esperar teus pais viajar para ir na locadora alugar um filme de sacanagem para poder ver na tua casa. Quando teus pais viajando que era VHS. Lembra que tu tinha que fazer isso? Tá? Tem problema. Não tem problema. O que tu não pode é expor o material à criança. Tu não pode ter material de criança e adolescente. E tu não pode fabricar material de criança e adolescente. Agora, submeter um adolescente não tem problema. Tá? Incorre na mesma pena quem agencia, facilita, recruta, coage ou qualquer modo intermedia a participação de criança e adolescente nas cenas referidas no capítulo anterior, no material pornográfico. A pena é aumentada de 1/3. Se o agente comete o crime no exercício do cargo ou função, prevalecendo da relação doméstica ou prevalecendo da relação de parentesco, consanguíneo ou afinidade até 3º grau.
Vender, expor à venda, fotográfico, vídeo e outros registros que contenham cena de sexo explícito ou pornográfico que envolvam criança ou adolescente. Isso é tudo crime de pedofilia. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar, divulgar ou qualquer outro meio, inclusive por meio do sistema informático, né? Fotografias, vídeos e outros registros de criança ou adolescente. É o cara que passa um videozinho no WhatsApp, né, de criança ou adolescente, comete esse crime. Nas vezes a pena incorre quem assegura meio ou serviços para armazenamento de fotografias e cenas de imagens que trata o artigo anterior, assegura qualquer meio acesso à rede de computadores. Adquirir, possuir, armazenar qualquer meio de fotografias de criança ou adolescente. Se tu tiver o material para divulgar a autoridade competente, eu guardei para mostrar para a polícia, aí não tem crime, né? Claro. Simular a participação de criança ou adolescente em cenas de sexo explícito também é crime. Fazer e simular também é crime. Aliciar, assediar, instigar, constranger a qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar atos libidinosos. O que é ato libidinoso? Sexo anal, sexo oral, beijo lascivo, palpações. Tu assedia a pessoa, né? Deixa eu te tocar, deixa eu te pegar e tal, né? É crime. Só que detalhe, é a criança. Se tu propor, existem atos de libidinagem, que é a proposta, tipo, vou manter uma relação sexual. Isso é ato de libidinagem. O ato em si, tipo um beijo lascivo, uma palpação, um sexo anal, isso é um ato libidinoso. Tu não pode aliciar, né, a pessoa à prática de ato libidinoso. Aliciar, assediar, instigar ou constranger. Tu não fez o ato. Tu só aliciou a pessoa, porque se tu fizer, é estupro do vulnerável. Tá? Artigo 217-A. Aqui tu aliciou ele. Tá? Praticar pra ti, tá? Se for para um terceiro, tu ainda corre no crime de corrupção de menores. Tá? Aqui é o 218 do Código Penal. Beleza. Para efeito desse crime disposto nessa lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfico compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais, reais ou similares. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente ou entrega qualquer outra forma a criança ou adolescente, arma, munição, explosivo, também é crime. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente em qualquer forma a criança ou adolescente bebida alcoólica é crime, que a gente vindo agora. Vender, expor à venda gratuitamente, entregar qualquer outra forma a criança ou adolescente, fogos, né, de artifício também é crime. Submeter a criança ou adolescente das condutas, né, do caput do artigo 2º desta lei. Compreende facilitação e corrupção menores de 18 anos com a prática de infração penal induzir ou privá-lo. Aqui ele retrata o crime de corrupção. Corromper ou facilitar a corrupção de menores. 18 anos. É o crime de corrupção de menores. Tá? Mas aí tu é julgado pelo Código Penal, porque pelo princípio da especialidade tem uma lei própria. Incorre nas penas previstas nesse artigo quem pratica condutas ali tipificadas utilizando-se de qualquer meio eletrônico, né? Inclusive sala de bate-papo pela internet. Tu usa a internet para praticar essas condutas. As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de 1/3 se a infração cometida em induzimento ou induza cometidas ou induzida a estar incluso no rol do artigo 1º, né, da lei, que é quando a criança. Tá? O artigo 1º é criança, que são as pessoas até 12 anos incompletas. A pena é aumentada se for contra criança. Se for contra adolescente, não há esse aumento de pena. Beleza? Pessoal, eu vou parar por aqui que eu estou morrendo de dor de cabeça. Aí na quinta-feira, a gente vai ver quinta-feira, acho que é legislação. Aí a gente vai um pouquinho mais, tá?